Então, cara, a empresa nunca falhou com você no quesito de pagamento. Todas as suas horas extras estão pagas, suas férias, seu 13º, seu salário, tudo em dia. Então, é uma relação, cara. Você fez tudo para ajudar a empresa te ajudou. A gente está aqui numa relação. Agora precisa de uma nova situação. Você não quer? A empresa precisa disso. Então, você tem um problema. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do DecolaCast, um podcast feito para você, dono e dona de uma micro ou pequena loja do varejo. O nosso intuito aqui é conversar com empresários, aqueles que fazem acontecer, para quem sabe poder contribuir com algum conteúdo que vai ajudar na sua gestão ou no aumento dos resultados da sua loja, né, Rodrigo? É isso mesmo, e hoje nós estamos com o CEO da rede de farmácias FazFarma. Ele que tem mais de 10 lojas, mais de 150 colaboradores, apaixonado por empreendedorismo e espiritualidade. Seja muito bem-vindo, Felipe Trentini. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Walter. Parabéns pela estrutura, parabéns pela iniciativa do podcast. Uma honra para mim estar aqui. Acho nobre a iniciativa de poder levantar esse questionamento que o varejo traz para a gente, os desafios, através de múltiplos conhecimentos das pessoas que vêm aqui, né? Então, espero poder contribuir, inspirar aí as pessoas de alguma maneira, mas antes de tudo, parabéns. Eu tenho certeza que vai, né? Mas a gente que agradece por topar esse bate-papo, Felipe. E para começar, cara, a gente sempre tenta iniciar entendendo a jornada, né? Porque Ótimo. A gente sabe que hoje é fácil olhar para o Felipe e ver Sim. que tem 10 lojas, 150 colaboradores, mas quem está nos assistindo provavelmente não está nessa situação, mas também ele precisa saber que não foi fácil para quem chegou lá, né? Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho como que foi sua jornada e como é que você chegou nesse mercado. Com prazer, com prazer. Eu gosto de me apresentar por ordem de importância. Então, o que é mais importante na minha vida é que eu sou um cristão, um servo de Jesus, sou apaixonado pela palavra de Deus, pelo relacionamento com Ele, pela espiritualidade, né? Hoje é uma palavra que está muito em alta, a espiritualidade, né? Só que a espiritualidade é uma, cara. É crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e na palavra de Deus como guia, né, de tudo, pauta para tudo na vida, na família, na vida pessoal, na empresa, nas relações, no negócio, em tudo. Então eu começo por aí, e aí depois eu sou marido da Cacá, né, a minha esposa, uma esposa maravilhosa, uma mulher que eu amo, que me ajuda muito com tudo, uma baita de uma guerreira. E sou pai do Luca e da Manuela, né, 2 filhos maravilhosos que Deus me deu. Eu falo que eu sempre quis ter um casal nessa ordem, né, um homem, depois uma mulher, um menino, depois uma menina. E Deus me abençoou com isso, dessa maneira. E só por último, eu tenho uma formação em gestão, em administração, né? Eu gosto demais da gestão, da liderança, assuntos que envolvem, né, como um todo, os negócios, o desenvolvimento dos negócios. E fui me especializar nisso, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho das minhas formações pessoais. Eu iniciei a minha formação em administração com ênfase em comércio exterior, lá na Estadual do Paraná. E aí depois eu transferi de volta para Itapeva, a faculdade entrou em greve, a gente mais tinha janela de aula do que tinha aula. Participava de greve do Grêmio Estudantil, um monte de coisa. Eu falei, cara, tô perdendo tempo aqui. E até procurei emprego lá para tentar criar uma raiz ali, mas entendi que as portas estavam fechadas. Falei, cara, preciso desenvolver. Eu sempre tive muita pressa eu não gosto de perder o tempo, né? Eu posso estar numa boa conversando, mas isso é uma situação que me traz crescimento, né? Traz para mim e eu consigo também contribuir, maravilhoso. Aí eu tô vendo que eu tô depositando um tempo da minha vida em algo que não está me trazendo desenvolvimento. Quanto antes eu puder interromper isso, foi o que eu fiz. Então, transferi a faculdade, terminei a administração ali em Itapeva mesmo e, junto com a administração, eu comecei a trabalhar na empresa que é uma empresa familiar, que é a FazFarma hoje. Antes era Vital Pharma, né? Que começou com os meus pais, né? E aí a gente transformou, veio até lá, né? Eu não sou uma pessoa que crescia olhando para a empresa e falava, um dia eu vou trabalhar aqui,
vou levar isso aqui adiante. Não era o meu sonho, definitivamente, Rodrigo, não era. O que me fez voltar? Me fez voltar o seguinte, eu gostava de administração, tinha administração na minha cidade, eu podia fazer um simples... sair de uma faculdade, jogar essa grade para outra e aceitar. E eu falava, ó, ruim o negócio da farmácia não deve ser, porque nos trouxe aqui até hoje, né? Minha família, eu tenho 3 irmãos, mais meu pai e minha mãe. Então eu falei, olha, não é ruim, então eu vou lá, vamos trabalhar até eu decidir se vou fazer alguma outra coisa. E no fim das contas eu fui vendo que existiam necessidades, né? Como todo negócio, você vai olhar para os setores, você vai vendo necessidades. E aí eu fui entrando nos setores da empresa. Ao longo do meu trabalho, ao longo dos estudos, eu ia estudando de noite, trabalhava de dia. Me formei e aí já senti necessidade de uma formação mais sólida e fui fazer uma MBA na FGV, né? Uma MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria. Para mim, assim, foi fantástico essa formação, porque me trouxe uma visão a respeito do negócio, principalmente da área financeira, que é o que mantém todo negócio de pé. Não tem como você não ter fluxo de caixa positivo, né? E o seu negócio querer ficar de pé. Não tem como. Então, isso para mim trouxe uma bagagem muito grande. Terminei, fiquei 2 anos fazendo, terminei aquela MBA, dei 1 ano, que eu sempre gosto de dar 1 ano, assim, um tempo para amadurecer aquilo. Aí fui fazer uma MBA nos Estados Unidos. Aí fiz uma MBA em gestão de processos na Universidade da Califórnia, que para mim foi também assim outra assim, uma divisão de águas na minha vida com relação ao conhecimento, experiência junto. Você está numa faculdade, uma universidade, né, americana, uma das mais reconhecidas lá, né, tive essa graça. Isso foi junto com a FGV, né? Eu peguei a FGV fazia esses intercâmbios, né? E aí a gente foi pela conexão que eu já tinha com a GV, eu consegui ter esse acesso lá e foi maravilhoso. Para mim foi assim uma experiência única, né? E aí, assim, profissionalmente eu via que aquilo me ajudou muito, porque eu já sou uma pessoa que eu me considero bem organizada. E aí eu fui pegando material para trazer essa organização para dentro do negócio. Para mim, eu tava peixe na água, né, meu? Tava assim bem realizado mesmo. E aí eu comecei a ver algumas necessidades, olhar um pouco para dentro e ver umas necessidades minhas, pessoais. Eu falei, rapaz, eu preciso buscar ajuda para isso, né? Eu gosto, como eu estava conversando aqui antes, né, com vocês, eu nunca fui um aluno nota 10. A nota era 7 de corte, eu tirava 8. Aí eu mudei de escola uma vez, a nota era 5, eu ficava no 7. Eu já dei uma folgada. Eu nunca fui assim, porque a escola ela te dá um pacote, né? Você vai lá estudar, você estuda biologia, matemática, português, geografia, coisas que você, assim, eu tenho afinidade com isso, não gosto daquilo. Né? Então você vai ter que fazer uma média geral mesmo. Quando a gente vai para o que a gente gosta, cara, aí você não tem justificativa para você não ir bem. Porque, cara, aí você escolheu, cara. Isso aqui é um objeto de desejo. Então você vai a fundo. E foi assim comigo, né, nas outras graduações. E quando eu fui procurar, fui ver assim, algumas questões próprias, né? Assim, falei, poxa, eu preciso investir um pouco no meu autoconhecimento. E aí eu fui fazer uma formação em coach, né? Porque me ajudou muito, né? Eu sempre falo de que a formação em coach para mim foi uma busca por uma questão própria, né? Minha, particular, questionamentos internos que eu tinha, né? Tanto que eu não fiz terapia a minha vida toda. Hoje estou fazendo 1 ano que eu estou fazendo terapia e dificilmente largo, né? É um negócio que assim eu vejo que é necessário para todo mundo, né? A gente pôr as coisas em ordem, né? E muita coisa se arrumou na minha vida nesse último ano justamente por causa disso. Então, acabei tendo uma formação em coach também, né, que eu carrego, mas como eu falo, não sair para o mercado para ficar dando palestra, nem nada assim, era uma necessidade pessoal. Muito embora isso também tenha tido a sua valia, né, e a sua contribuição na minha formação, para poder justamente trazer uma bagagem ainda maior para um autoconhecimento que eu também pude usar externo. Então, hoje, a gente tem as 10 lojas, né? Eu entrei na farmácia, meus pais abriram a farmácia, eu estou com 36 anos, eu sou de 88, né? E meus pais abriram em 86 a farmácia. Então, eu nasci e já estava dentro do negócio, né? E literalmente a gente estava dentro do negócio, porque a farmácia ela era num prédio lá em Itapeva, que era um prédio
do meu avô. Então, meus pais pagavam aluguel, demoraram, né, na verdade. A gente morava ali. Então, em cima a gente morava, embaixo era a farmácia. Meu pai até brinca que no começo era um medicamento, um palmo, outro medicamento, um palmo. Para encher gôndola. Para encher, assim. Se ele é assim, ele deitava, assim, para ficar maior. Né? E então a farmácia, eu fui crescendo dentro desse ambiente de empreendedorismo. Né? Meus pais foram empresários desde sempre. A gente via os momentos de dificuldades, momentos onde as coisas não estavam muito legais, precisavam segurar as pontas. Né? Aí pagava-se, está com muita conta com o fornecedor. Essa vida de quem é empresário. Às vezes as coisas estão melhores, às vezes as coisas estão piores, e a gente, como família, ia sentindo aquilo e os desafios daquilo. E também foi trazendo para mim, eu sempre fui percebendo que eu tinha uma facilidade com liderança. E isso, para mim, que eu acho que é uma das áreas que eu mais gosto hoje. Porque eu gosto muito de gente, gosto de pessoas, gosto de ser honesto, transparente, justo nas relações no que depende de mim. Procuro ser ao máximo. Me aconselho bastante. Acho que são pontos que a gente vai evoluir depois aqui mais para frente na conversa. E aí a gente foi crescendo. Quando eu entrei na farmácia, né, como eu comentei aqui, na faculdade, né, eu transferi a faculdade para Itapeva, a gente tinha uma loja, 16 colaboradores. Né? Hoje nós estamos com 10 lojas e está com 164 colaboradores, né, hoje. Né? A gente chegou a ter 14 lojas, né, há 2 anos atrás. Aí a gente teve algumas dificuldades. Eu decidi fechar essas lojas. Esse foi um momento bem difícil também para mim. Mas a gente chegou a ter 220 colaboradores. E assim, descentralizado, né? Bastante gente. É um desafio, né? Você fazer essa liderança descentralizada, né? Mas, assim, para mim é uma satisfação enorme, né? Você vê que conseguir passar por um processo de sucessão, que não é fácil, nunca é fácil numa empresa familiar, passar o bastão, né, que estava com o meu pai especificamente, para mim, né, ao mesmo tempo que você tá crescendo em conhecimento, mas a experiência está muito maior para lá, né? Então você não pode simplesmente sair fora daqui. Né? Então isso. Mas, cara, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui, que quando a gente está falando de uma empresa familiar e de sucessão, existem vários desafios. E a maioria das pequenas empresas, elas funcionam dessa forma, né? Passa de pai para filho, ou a mãe aposentou, vai lá e deixa a loja para o filho, mas não é exatamente uma sucessão, né? Ela não quer mais, né? Ela só não quer mais e para não fechar, cuida. Como é que foi esse processo? O seu pai tinha clareza disso? Vocês foram buscar ajuda de terceiro? Teve consultoria? Olha, hoje eu vejo, Rodrigo, que o meu pai ele não verbalizava muito que queria que a gente estivesse ali, mas como todo pai tem uma expectativa que alguém vá tocar o negócio. Então, quando eu demonstrei interesse, eu percebi que houve um vigor novo também. Né? Você vê, a primeira filial foi abrir, cara, eu entrei com 18 anos, a empresa já tinha 20 anos com uma loja só. Meu pai chegou a ter outras 2, mas quebrou. Mas há muito tempo ele vinha com uma loja só. E aí a gente foi abrir uma primeira filial fora de Itapeva, né? Porque eu entrei com... Pô, você entra... Eu vou falar do sentimento que eu tinha quando eu entrei. Falei, cara, tô chegando aqui agora, beleza. Qual é a minha contribuição? O que eu vou dar de contribuição para esse negócio? Porque até agora eu só demandei dele. Né? Então, qual é a minha assinatura? Onde que eu vou ser alguém que vou contribuir com ele? E aí eu percebi que... Eu falei, cara, minha contribuição vai ser no crescimento, na expansão. Eu preciso trazer horizontes novos para o negócio e situações novas. Então, hoje para nós, assim, para abrir uma loja nova, para mim é muito fácil. Mas eu acho que o mais difícil não é ter 10, 15, 20 lojas. O mais difícil é você ter 2. Você sair de 1 para 2. Sair de 2 para 3. Esse é o difícil, essas 2 primeiras. Então, a sucessão... O que aconteceu? Quando eu entrei, né, respondendo a sua pergunta, quando eu entrei, eu comecei a notar que tinha um gás novo, até porque eu estava entrando, mas teve assim, opa, agora nós vamos iniciar um processo de te colocar aqui dentro, você entender a situação,
para que você venha a assumir a empresa. E na minha cabeça aquilo ia durar 2 a 3 anos. E isso começou a ser uma realidade depois de 10, Rodrigo. Cara. Depois de 10 anos que eu estava lá dentro. Começou a ser uma realidade para eu poder começar a tomar decisões da empresa. Então eu sempre jogava a cenoura ali, pô, então vai ser 5 anos, cara. Chegava 5 anos, eu olhava, rapaz, nem eu quero agora assumir esse negócio, porque eu não tô bom ainda nessa situação. Vamos andar mais um pouco. Então, quando foi chegando na casa dos 10 anos, 12 anos que eu já estava ali dentro, aí eu percebi que, falei, cara, agora eu já domino bem o negócio. Né? A gente tem loja aqui em Capão Bonito, temos loja em Itapetininga, cheguei a ter loja em Tatuí, né? Acabei fechando a de Tatuí, mas tem lojas em Itapeva, tive em Apiaí, vendia de Apiaí, tive em Itaí também, que é do lado ali de Avaré, temos loja em Itararé também. Então, você vê que esse rompimento, ele é um rompimento que foi doloroso, muito doloroso. E a transição, né, a sucessão, acabou acontecendo de uma maneira lenta, como deve acontecer. Hoje eu vejo que é como deve acontecer. Na época, não. Na época eu queria, cara, nossa, me dá liberdade, né? Mas eu não tinha aquilo. Eu acho que foi muito bem dosado, sabe? Foi muito bem dosado. E na sua visão, foi dosado consciente ou inconsciente pelo seu pai? Foi consciente pelo meu pai, né? Foi consciente sim. Ele foi percebendo, né? Até hoje, assim, o que acontece? Meu pai é mais um conselheiro da empresa, ele continua sendo o dono. Eu falo que eu não sou o dono. Eu sou um executivo, um gestor, um CEO do negócio que gere o negócio para que ele seja lucrativo, cresça, saudável, mas existe um dono. Né? O dono é meu pai, eu sou herdeiro, cara. Né? E eu brinco lá dentro, eu sou herdeiro de uma empresa que pode ter sucesso, eu sou herdeiro de prejuízo se isso aqui fechar, cara. Porque se fechar, todo mundo vai embora, tchau, adeus, recebeu as coisas, e os boletos ficam para quem... Tem uma grande responsabilidade por trás disso. Né? Exatamente. Então, assim, eu trato aquilo como dono, né? Mas eu vejo aquilo como sendo meu, mas só a remuneração que eu tenho a gente tem uma relação muito profissional com a empresa. Né? E eu acho isso também bem saudável. Sim. Acho bem saudável. Né? Porque a empresa não é minha. Quando tem que colocar um dinheiro de alguém ali, é o dinheiro da empresa, e o dinheiro da empresa é o dinheiro dele. Né? São coisas diferentes. Uhum. Então eu percebo que isso foi sendo para mim muito... É angustiante para o jovem. Né? A gente acha que sabe muito, a gente quer estar com muito gás. Então é bom ter esse convívio, né? Daquele que já está mais vivido, que tem mais experiência, com aquele que está cheio de energia, novo. Né? Inclusive a Bíblia traz muito isso, né? Da importância intergeracional, né? Da conversa com jovens, com velhos, né? Até alvo de profecia, né? Que daria sonhos para os velhos, visões para os jovens. Isso é um local saudável. Né? Quando que eu acho que acaba acontecendo muita dificuldade, na minha observação, de empresas familiares, principalmente no quesito de sucessão. Guerra de força, né? Para quem que vai tocar. Falta de respeito com a história, e o outro também, né? Ao mesmo tempo que aquele que está há mais tempo tem que ver que tem um sangue novo querendo dar algo aqui. Então, se ficar tesourando isso aqui, vai perder a pessoa. Se quem está entrando aqui não entender o valor que tem na experiência daquele que está mais velho, também vai fazer um monte de burrada, porque vai desconsiderar uma vida que já foi vivida aqui. Então, eu acho que essa união disso daqui foi importante para nós ali, para a tocada da empresa. Né? Mas foi algo consciente. Não deixa de ser um desafio, né? Mas hoje, provavelmente, pode ser que tenha algumas pessoas que estão nos assistindo que talvez estejam nessa mesma transição, né? Assumindo uma responsabilidade, né? Liderando a empresa de um pai, né? Uma empresa familiar. E o que você considera que foram as principais atitudes corretas que você tomou para administrar essa dose de experiência versus um conhecimento novo? Cara, é sempre muito difícil para o jovem, né, Walter? É muito difícil, cara, porque a gente quer atropelar tudo, né? Então... eu acho que assim, confiar na experiência daquele que está mais tempo. Confiar assim, ele sabe mais do que eu posso estar com mais vontade que ele. Né?
Tô com mais vontade, tô me capacitando. Às vezes, o que eu percebi, e para mim foi muito bom, eu ia fazer as MBAs e eu voltava e eu passava a matéria para o meu pai. Falava, ó pai, que legal, foi falado disso daqui, ó, de gestão, por exemplo, a administração de fluxo de caixa. Vem cá, deixa eu te mostrar o que é isso aqui. E aí eu passava para ele, ao mesmo tempo isso para mim era bom porque eu aprendi aquilo, né? Mas eu comecei a ficar consciente de que eu tinha mais informação do que ele, de que eu tinha mais conhecimento do que ele. Eu não tinha mais experiência do que ele, né? Ele era muito mais sábio e mais experiente do negócio. A percepção, meu pai, pegando na figura dele, ele é um cara que tem uma percepção assim, intuitiva muito boa, né? E aí eu comecei a falar, poxa, eu preciso me render a essa experiência para eu não atropelar isso. Então, acho que é o maior conselho, né, que eu vou falar assim, é ter a humildade de entender, olha, eu tenho mais vontade, estou estudando mais, estou vendo coisas novas, porque o jovem tem isso, né? A parte tecnológica, a parte de inovação, de situações novas que estão sendo colocadas à disposição no mercado. Isso tudo a gente vai tendo acesso mais rápido. Uhum. Mas, cara, se a gente chegar no pega e ignorar isso daqui de lado, meu amigo, a gente vai quebrar muitas vezes uma empresa que ficou 20, 30 anos em pé, né? Passou já uma jornada. Então, eu acho que nessa situação de transição, acho que esse respeito, e eu acho que outro ponto que é interessante é colocar os prazos para que as coisas aconteçam. E como eu falei, não teria dificuldade nenhuma se ao findar um prazo você falar, opa, a gente achou que a gente teria condição de já fazer uma transição disso daqui agora. Mas eu acho que melhor a gente segurar mais um pouquinho. Vamos jogar em conjuntos aqui mais para frente. Como é que você se avalia? Então, eu acho que essa clareza é importante. Então, acho que esses 2 pontos. E, quando a gente está falando ainda de empresa familiar, de sucessão, você falou uma palavra que me chama a atenção. Eu era muito profissional com o negócio. Uhum. Né? Minha relação era muito profissional. E quando a gente fala de empresa familiar, isso não é comum de acontecer, né? Não é comum. Primeiro que a gente sabe que no Brasil, a maioria das pessoas não entendem o que é empreender, o que é ter um negócio, né? A maioria, podemos falar aqui que a maioria não sabe a importância de um prolabore. E como é que foi para você entrar nessa empresa familiar e respeitar esses espaços? Porque, vamos falar, você entrou com 18 anos. 18. Se você entrou com 18 anos, foi seu primeiro emprego. Foi. É o meu único até hoje. Qual que era a probabilidade de você saber que era um relacionamento profissional? Né? Se não sei como é que era a figura do teu pai, se ele tinha prolabore, se as contas ele fechava certinho. Como funcionava isso? Como foi isso, né, Rodrigo? Entendi. Até a empresa ser só dele, né, e a gente era filho, e ele pegava aquilo e sustentava a casa, eu posso dizer que eu não sei muito. Eu imagino que ele ia dosando quanto ia retirando da empresa, né? Depois que eu entrei, a gente, como eu falei, eu tenho um senso de necessidade de organização. Né? E até por isso que eu falei do ambiente de vocês que me chamou muita atenção. Você chega aqui, o lugar é organizado. Eu acho muito bacana isso. Muito legal. E aí, quando eu fui, aos poucos, ali caminhando ali dentro, eu vejo que meu pai sempre foi um cara muito aberto a ideias. Então, se você vai lá, conversa, fundamenta, ele fala, pô, isso aqui tem sentido, eu vou colocar isso em prática. Aí já facilitava no caminho. 50%. Facilitava muito. Mas também tem o jeito de que você faz isso. Sim. Porque se você conhecendo seu pai, você vai lá e vai confrontar, aí ele fala, puta moleque metido, cara, tá chegando agora aqui, tá querendo me dar conselho, né? Então eu sempre trazia isso em forma de sugestão e embasamento. Eu vejo que faz sentido. A decisão sempre é do dono da empresa, né? Mas até entrando nesse seu assunto, do que se levantou aqui, Rodrigo, eu vejo, né? Estou dando, inclusive, hoje uma consultoria para uma empresa que eles estão com essa dificuldade. A grande dificuldade do gestor hoje é enxergar o negócio como uma pessoa jurídica. Cara, existe a pessoa física, existe a pessoa jurídica. Não é à toa que são 2 pessoas diferentes. Né? Eu sou gêmeo, né? Tenho um irmão gêmeo, são 2 pessoas diferentes, cara. Nós somos parecidos, né? Mas nós tomamos decisões diferentes, nós temos gostos semelhantes em algumas coisas, diferentes em outras. Quando você pega a gente, a empresa, cara, são 2 pessoas diferentes.
E aí o que o empresário faz? Olha como a mesma pessoa, cara, isso aqui é o meu bolso grande. Né? Então o negócio está dando dinheiro, ele vê um valor lá no caixa, ele acha que o valor é dele, cara. O valor é da empresa. Né? E aí essa relação com o Prolabore, ela é sempre muito saudável e necessária que seja colocado limites. Eu como formação em gestão, o meu conselho sempre existe um Prolabore, que é um valor confortável para o dono, porque o dono é quem toma o risco do negócio. Então tem que ser um valor confortável, valor mínimo que não vai atrapalhar a empresa, o fluxo da empresa, mas que seja confortável para o dono. Chegamos nessa coeficiente? Ótimo. Então esse daqui é o valor do seu Prolabore. Você vai tirar isso aqui todo mês. Esse foi inclusive o conselho que eu dei para essa empresa que eu estou dando a consultoria agora. Eu falei, estipulem o valor de vocês. Vocês são donos, vocês sabem como que vai ser. Estipularam? Ótimo. Vai chegar no final de 6 meses, cara, você vai olhar para o caixa da empresa. Está sobrando dinheiro. Cara, vai sobrando esse dinheiro, eu vou pegar metade para mim. Deixa a outra metade lá, cara. Não rapela entendeu? Vai sangrar a sua empresa inteira. Pega um terço, deixa 2 terços lá, você entende. E aí isso é distribuição de lucro. Então, existe o Prolabore, que é o salário do dono, a retirada que traz um conforto para o dono. E existe a retirada de lucro, que é o fruto de uma boa gestão, fruto de um negócio que está crescente. E que, às vezes, ao final de um determinado exercício, a pessoa não quer tirar nada. Não, deixa aqui, vamos reinvestir, quero que o negócio cresça mais. Porque eu estou tendo minha tranquilidade. Para mim, quanto melhor a empresa crescer, estou pensando em vender ela lá na frente, estou pensando em abrir uma filial, enfim. Então, ele tratar como coisas distintas. Primeiro, pessoa física e pessoa jurídica, são 2 coisas diferentes. Segundo, salário, né, do dono em formato de Prolabore é uma coisa, retirada de lucro é outra. Então, e não significa que porque você é dono, você tem que retirar o lucro, né? Depende muito do momento da empresa também, né? Pois é, exatamente. Você está no momento de expansão, a melhor coisa é não tirar o dinheiro, aportar o total do lucro ali para o crescimento. Porque às vezes a gente vê que a gente retira o lucro, mas daí faz um financiamento. Pô, entendeu? Num valor muito parecido com o lucro que você retirou. Então, cara, não é hora de fazer o financiamento. Pô, deixar isso aqui ali. Você segura um pouquinho a ânsia, aí você daqui 6 meses, 1 ano, você pega esse valor aqui muito maior, né? Porque você conseguiu gerar mais valor para o teu negócio. Então, meu pai, graças a Deus, ele é um cara de cabeça aberta nisso, sempre foi bem pé no chão, não era uma pessoa que avançava, né, naquilo que a empresa tinha, mas eu vejo que hoje assim, as gerações que estão vindo, por mais que a pessoa tenha habilidades comerciais, consegue abrir um negócio, crescer, a primeira coisa que ela quer, pegou um dinheirão no caixa, compra um carro. Mete tudo ainda num bem que vai depreciar valor, né? Então, e tira o fôlego da empresa, sufoca a empresa, né? Então, acho que boa parte da questão do crescimento que a gente pôde viver é por conta de ter conseguido fazer essa boa gestão ao longo dos anos, né? E aí, como eu falei, juntando experiência com o conhecimento que vinha sendo trazido, né? Show. Você falou que você fez MBA em finanças e depois em processos, né? Isso. E você falou que ama a gente, que você gosta de liderar, pessoas. de pessoas. E como é que foi essa transição na empresa? Porque quando você fala que entrou com 18 anos e passou por vários setores lá dentro, eu imagino que, lógico, por você ser filho, principalmente por ter passado pelos setores, você ganhou respeito. Mas a gente sabe que existe a outra ponta também, né? Como é que você lidou com isso? Isso foi boa pergunta. Isso foi um desafio gigantesco para mim, porque eu ouvia os olhares das pessoas quando eu cheguei, pessoas inclusive, Rodrigo, que me carregavam no colo quando eu era pequeno, cara. Porque tem gente lá de 35 anos de empresa, cara. Caraca. Entendeu? Então, assim, eu fui vendo um pouco assim, o olhar de desconfiança das pessoas. Falando, olha, agora o moleque que vinha aqui, pegava dinheiro do caixa, fazia vale no caixa para pegar dinheiro, para sair, né, que vinha aqui ficar passeando, agora veio trabalhar aqui dentro. E também, querendo ou não, cara, o colaborador ele olha aquilo como sendo assim, ó, é uma vaga que eu nunca vou conseguir suprir. Não vou sentar nessa vaga. E o cara já está chegando aqui como filho do dono. Só que eu tinha uma consciência de respeito grande por essas pessoas, sabe? E eu coloquei na minha cabeça na época, eu lembro muito bem disso, de que eu ia conseguir conquistar esse respeito das pessoas com informação e com serviço. Então eu tinha que buscar, eles tinham que ver em mim alguém que ia estudar, então que ia ter
ia trazer profissionalização, e iam ver em mim uma pessoa que, ao estudar, ia colocar aquilo em prática na empresa. Eu falei, se eu fizer esse serviço aqui, eu tenho certeza que eu vou conseguir o respeito deles. E aí eu fui fazendo isso ao longo do tempo e tratando muito bem. O primeiro trabalho que eu fiz, eu lembro que foi uma mudança de software. Imagina, cara, vocês trabalham com software. É um desafio. Corajoso. Você mudar um software, né, com o negócio rodando. Então, o primeiro trabalho que eu fiz foi mudança de software. Então, o que eu fiz? Eu tracei uma estratégia. Eu lembro que eu era novo, mas eu tracei isso aqui. Eu falei, eu vou entender tudo do software. Eu vou lá, fui lá no software house, fiz vários treinamentos, visitei lojas que estavam com aquilo rodando. A hora que a gente fez o plano da nossa virada, eu já sabia o software. Então, eu fiquei sendo o suporte do software interno. Então, aí o que aconteceu foi que eu era o suporte imediato deles. Então, eles precisavam de mim e eu dava suporte de bom grado. Ele falou, opa, o moleque chegou aqui, mas não chegou para... Tá trabalhando. Tá trabalhando. Né? E aí eu acho que nessa mentalidade eu fui conseguindo conquistar o respeito. Isso vem junto com experiência. E, cara, né, eu gosto muito do Joel J, um cara que eu admiro muito. Ele fala, cara, não tem autoridade maior do que resultado. Então, você começa a dar o resultado começa a aparecer, você fala, cara, o cara tá fazendo, tá certo. Né? Então, aí juntou esses componentes, eu consegui passar por esse tempo de transição, de desconfiança ali, que era uma cobrança externa, mas também era interna. Né? Eu ia questionar isso. Eu acho que talvez até mais interna do que externa, ou você dá para equilibrar ali? Para mim era equilibrado. Para mim era equilibrado. Eu tenho, assim, conhecidos, amigos que, cara, os caras não estão nem aí. Né? Vai lá, senta e não interessa, daqui é meu, do meu pai, enfim. Mas eu queria ter essa conquista de ter conquistado o respeito deles. Mais do que ser só o filho do dono. Né? Não, ele é o filho do dono, ok, mas ele é competente. Eu acho que essa reconhecimento, existe competência aí, não é só função. E você consegue lembrar de onde é que veio, tipo, esse start, tipo, não quero só sentar na cadeira, eu quero trabalhar, eu preciso do respeito deles para que eu consiga desenvolver meu papel. De onde é que veio isso, cara? Porque não acho que é uma coisa que todo mundo vai ter. Depende de vários fatores. Na sua opinião, o que determina? Eu sempre fui uma pessoa que se cobrou bastante, sabe, Rodrigo? Eu me cobro muito. Até esse foi um dos motivos de eu ter ido fazer também o curso de coach e tudo mais, né? E até olha que interessante. Eu lembro de uma frase que eu ouvi lá dentro do curso, de uma pessoa. Ela falou assim, cara, relaxa um pouco, né? Encontre prazer, mas hoje eu vejo que isso não é mais dificuldade hoje para mim. Mas ele fala assim, encontre prazer nas coisas, cara. Olha como Deus fez as coisas, cara. Quer ver o nosso corpo, né? Vamos pegar o nosso corpo como exemplo. Cara, que é uma das coisas que mais dá prazer? Você tá com sede, você beber água, cara. Nossa, que prazer que dá. Então, isso é um negócio simples, mas dá um prazer. Você tá com fome, você comer. Você tá com a bexiga apertada, você conseguir urinar. Cara, dá prazer. Até isso dá prazer, cara. Né? Então, são as coisas simples que dão prazer. E aí eu vinha caminhando com uma situação assim, cara, não estou conseguindo. Tá sempre a cobrança, nunca o deleite. Sempre a cobrança, nunca o deleite. Né? Então, aí eu comecei a trabalhar algumas questões internas em mim de me cobrar um pouco menos. Cara, calma também, meu. Né? Não precisa... E aí eu fui entrando dentro do negócio com essa cobrança alta, eu falei, agora eu preciso conquistar esse respeito. Era isso que eu tinha na cabeça. Eu precisava sair deles a conquista do respeito. Né? E aí, a hora que saiu isso, eu não conseguia desfrutar disso, porque eu continuava. Né? E aí, aos poucos, hoje eu lido muito bem com isso. Né? Muito, muito bem mesmo. Mas existe o esforço, né? E existe o desfrute, né? O respeito que era aquilo, o objeto do negócio. Então agora é hora de aproveitar isso. Olha que bacana. E aí todo mundo trazia sempre todo mundo para o coletivo em cima disso, né? Então para mim foi nesse sentido que eu levei, sabe? Show. Ô Felipe, você comentou desses pilares, né? Primeiro, você conquistar o respeito, você estruturar, trazer o conteúdo de fora para dentro, né? Uhum. Entender qual era a experiência do seu pai, com o conhecimento que você tinha para daí formatar, né? De fato, numa empresa.
E você falou da dificuldade de você traduzir isso na segunda e na terceira loja, porque depois você já tem um processo definido. E quais que foram esses primeiros passos que você teve que organizar para a abertura da segunda loja, por exemplo? Eu acho que o formato, o modelo de negócio, Walter, o modelo de negócio ele ajuda muito quando a gente tem isso de uma forma clara. Então, eu vou falar um pouco como que a gente funciona. As nossas lojas, elas são unidades de venda, de estoque e venda. Então, a gente não compra por elas. Né? Só o PDV, então. Só PDV. Então, ela recebe mercadoria, estoca, disponibiliza, vende, presta conta do dinheiro. Pronto, acabou. Essa é a responsabilidade da loja. Toda essa inteligência de compra, do financeiro, a parte tributária, gestão de pessoas e recursos humanos, está toda centralizada no meu corporativo, que hoje fica comigo lá em Itapeva, que é onde eu trabalho, né, o meu escritório central. Então, ali é o local onde eu sirvo as lojas. Eu sirvo as lojas com compra, eu sirvo as lojas com o serviço financeiro que tem que fazer, com conferências de caixas e tudo mais. Eles fazem aqui o mínimo, eles fecham um caixa, né? Não precisam conferir, eles fecham o caixa do jeito que fechou, eles já depositam no cofre ali, né? Já depositam o dinheiro de uma forma, o fechamento em outra, isso aqui tudo vai para o escritório que a gente faz o processamento lá. Até chegar nesse formato de negócio, como eu falei, a primeira loja que abre você não tem isso definido. Acho que você nem sabe os desafios que vai ter, né? Então vamos abrir lá, depois a gente vai se organizando. E a gente foi abrir em Itararé, cara, a primeira loja. Mas a segunda loja não foi você que foi lá e ficou, como geralmente acontece? Cara, eu lembro dessa primeira loja que a gente foi abrir, um dia antes da abertura, cara, eu tava no banheiro da loja ali, era 00:30, cara, ajoelhado, orando, porque tinha dado um monte de coisa errado, cara, e a gente não sabia como que ia fazer. Então, essa angústia, né, que é coisa que hoje a gente não vive mais, porque já superou isso. Já entendeu o processo. Já entendeu o processo. A terceira loja foi aqui em Capão. Depois que a gente foi abrir mais lojas lá em Itapeva. Então, a gente fomos abrindo, né, lojas conforme as oportunidades foram aparecendo, mas criar esse modelo de negócio para nós que foi, eu acho, que o mais difícil. Hoje está mais simplificado. Não sei dos clientes de vocês, né? O varejo, vamos falar assim, um pequeno e médio varejo, que é onde eu entendo que a gente se encaixa, geralmente a ponta faz muita parte operacional administrativa. E eu entendo isso como sendo uma situação muito mais difícil. Porque você imagina, eu tenho 10 lojas. Se cada ponta tivesse que comprar para a sua loja, eu teria que ter 10 compradores. Né? Hoje eu tenho 3 compradores. E um supervisor de compra que não compra. Ele já foi comprador, né? Hoje supervisiona a área de compras. Então, cara, eu tenho 3 compradores para suprir 10. Agora, imagine se eu tenho que fazer a ponta de 10. Agora, o financeiro, se eu tenho que fazer financeiro de 10 lojas, eu tenho 10 pessoas no financeiro. Não faz sentido. Então, eu preciso otimizar isso de uma maneira inteligente ou num local onde eu presto serviço para essas lojas. Então, hoje, se eu abro mais uma loja, não aumento nenhuma pessoa no meu corporativo. Posso abrir mais 4 lojas que não vou aumentar uma pessoa no meu corporativo. Né? Então, você ganha em escala por conta disso. Você diminui até suas despesas, né? Por conta disso. Então, acho que essa foi a grande dificuldade que eu vivi ao longo do tempo com relação a essa expansão, né? E você precisou ter 2 compradores para entender que você precisava de um, ou já desde o começo você já tinha mapeado que você ia ter uma central que ia resolver esses problemas? No nosso negócio, a gente já tinha um comprador que comprava uma loja. Quando a gente abriu outra, eu vi que a gente conseguia suprir com ele. Então eu falei, opa, né? Achei que ia precisar de um segundo e não precisei. Então, não precisei ter 2 para ver que não precisava. Uhum. Eu tentei pela eliminação ali primeiro, né? Falou, vamos tentar com um só. Ah, deu certo? Então, continua. Então, foi assim. Mas, especificamente dentro do nosso ramo, a gente tem 2 grandes grupos, né? Eu trabalho com medicamentos e eu trabalho com perfumaria. Né? Que são gestões completamente diferentes, fornecedores diferentes, universos diferentes, precificações. Então, eu já tenho naturalmente que ter duas vertentes ali. Um que cuida só disso, outro que cuida só daquilo. E aí, hoje eu tenho esses 2 braços e um suporte geral ali que dá um suporte para o comprador comprar. E aí, eu já estou mudando o formato lá dentro, né, do compras, assim, com relação a isso também. Entendi. Então, hoje na sua central, você tem comprador, você tem financeiro.
Tenho compras, eu tenho financeiro. No financeiro, ele se divide, né? Contas a pagar, contas a receber, as conferências de caixa e tal. Então, é o departamento de compras, o financeiro, eu tenho o marketing interno, que também presta um serviço que cuida de todo o marketing da rede. Eu tenho o departamento pessoal e RH, eu tenho ali dentro, que são duas coisas diferentes também. E eu tenho hoje a contabilidade e o fiscal dentro. Que eu também você internalizou isso, então. Internalizei. Outro parto. Cara, Imagina. isso daí é... Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Porque, resumindo, assim, como é que foi a decisão que eu tomei nesse sentido? Chegou uma altura, o serviço que os contadores prestam é ruim, é de ruim para péssimo, né? E aí eu comecei a olhar, cara, eu estou gastando uma nota, cara. Isso daqui, uma nota com o contador. Eu botei fui pesquisar no mercado um contador sênior, cara. Falei, pô, eu consigo contratar um contador sênior. Para mim, um auxiliar de contador aqui e mais um auxiliar fiscal pelo mesmo preço, para trabalhar só para mim. Ah, cara, aí fui fazer seleção no mercado, cara. Aí fiz uma virada de chave ali dentro, foi traumático pra caramba, me perdeu um monte de... Mas o que aconteceu foi que passou um tempo, a gente estava com aquilo interno. Então, está dedicado. Hoje é totalmente dedicado. É que se for parar para pensar, são especialistas no seu setor, estudando coisas que faz sentido para você e ajudando a economizar na parte fiscal. E dentro do escritório de contabilidade, do que eu trabalhava, né, que me prestava serviço, eu era mais um cliente só. Então, você ia ver questões técnicas contábeis ali, eles não atentavam, porque o normal do escritório de contabilidade é ele se preocupar com prazos das guias. Porque se não pagar em tempo, vai ter multas altas e vai cair no colo deles. Né? Então, eles querem chegar às guias a tempo, mas não se atentavam por algumas outras coisas que para mim eram importantes. Eu fiz a MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, você imagina. Então, eu ficava querendo ver os nossos balanços e não tinha. Então, eu falei, cara, preciso mudar. E aí fui trabalhando nesse sentido. Caramba, você estruturou muito bem mesmo. E dentro do PDV, daí é um gerente, supervisor? Como que é a minha estrutura dentro do PDV hoje? Eu tenho um responsável de loja, que eu chamo, né, que faz as funções de um gerente, mas a gente internamente chama de responsável de loja. E aí eu tenho as funções operacionais. Né? Então, são vendedores. Né? As lojas, no caso de farmácia, você precisa ter uma cobertura de 100% do tempo com farmacêutico. Então, você tem que ter farmacêutico mais balconistas, né? E tem lojas que tem caixa e tem lojas que não tem caixa. Tem lojas que o próprio vendedor cobra ali. Entendi. Então, é essa a estrutura. E entrada de mercadoria, né? Recepção de mercadoria, entrada no sistema e reposição de loja. Isso tem uma pessoa específica para fazer tem isso? Uma pessoa específica para isso. Eu só a arrumação de loja que a gente distribui um pouco do trabalho ali. Ah, entendi. E eu vi, pelo menos aqui em Capão, você tem uma equipe de atendimento online. Ou são as mesmas pessoas que atendem à frente? Não. É outra equipe mesmo. Eu trabalho com... Eu tenho um bom faturamento, inclusive, aqui em Capão Bonito e lá em Itapeva, com televendas. Né? O televendas, eu vejo que é um atendimento de comodidade para o cliente. Porque ele não é um negócio extremamente lucrativo. Muito pelo contrário. Assim, você tem que batalhar para ele ficar um pouco lucrativo. Mas o cliente está querendo cada vez mais ser atendido em casa, né? Então, manda o WhatsApp. Agora a gente está com o aplicativo já da rede. Então, eu tive que criar esse braço a mais, colocar pessoas específicas para isso. Essas pessoas não atendem balcão, cara. Não tocam um telefone também no balcão hoje, Walter. Então, assim, o meu vendedor não precisa ficar disputando atenção de telefone com o cliente, porque acontecia muito disso também, né? Você está ali e aí toca o telefone, o vendedor tira o telefone e atende. Aí o cliente pensa, pô, então é melhor eu estar em casa e ligar, né, cara? Porque eu estou aqui na frente dele, ele atende o telefone. Ao passo que se ele não atende o telefone, o cliente vai falar, cara, eu nunca vou ligar nessa farmácia aqui, cara, porque eu tô aqui, quando tem alguém aqui ele não atende o telefone, então ficava sempre essa situação difícil. Então eu tive que fazer um investimento maior ali e criar uma frente de televendas, né? E isso não faz sentido você levar para sua central para atender todas as lojas? Então, a gente tentou fazer isso uma vez, né? Levar ali para Itapeva. A gente não teve muito sucesso. Aí eu recuei rápido porque a gente tinha um faturamento interessante aqui. E, graças a Deus, não teve muito impacto nas vendas. Mas eu pensei em fazer isso e aí cheguei até a validar e eu não consegui ter talvez pela estrutura da época do telefone, talvez seja uma coisa para
reavaliar para o momento. Mas isso não foi uma atitude da pandemia que acabou fazendo reformular uma coisa? Inclusive, já emendo essa pergunta, né? A pandemia teve muito impacto nessa questão de estrutura. A pandemia trouxe para nós, no ramo de farmácia e drogaria, um impacto muito positivo, porque o cliente ficava em casa e todo mundo estava precisando muito de remédio, né? E principalmente as lojas de bairro. As lojas de centro sofreram muito. A gente tem cidades pequenas, então a gente acaba não sofrendo tanto. Mas as lojas de centro, elas sofreram mais do que as lojas do bairro. As lojas do bairro cresceram bem o faturamento. Mas aí passou a pandemia, as coisas voltam. O pessoal sai e volta o consumo nas áreas centrais. O que foi muito legal na pandemia que a gente acabou fazendo lá em Itapeva, eu tinha uma loja que tinha um espaço muito grande, que era de estacionamento, e eu peguei esse espaço e transformei num drive-thru. Então, eu abri uma janela lateral no prédio, fiz uma outra escala ali de pessoas que pudessem atender ali. Então, hoje o cara, que nem... Hoje ainda funciona dessa forma, então. Funciona. Eu acabei de reinaugurar essa loja, tá maravilhosa, tô lá em Itapeva. Esses dias eu estava vendo um conteúdo do Alfredo, do G4, ele fala que o grande diferencial de farmácia é estacionamento. Né? Eu vi ontem. Eu vi ontem também. Ele fala isso, que tipo, o cara nem atravessa a rua por conta de preço se ele tiver lugar para estacionar ali. E realmente, né, transformar num drive-thru é uma bela de uma sacada, né? E o drive, de novo, né, ele é uma venda de conveniência, porque ele é uma venda que a gente não consegue oferecer muita coisa diferente para o cliente, porque ele não está muito aberto a ver coisa alternativas. rápida, né? Não aumenta o ticket médio, né? É o que ele quer. Ele, inclusive, eu vim aqui para pegar isso aqui. Ah, mas tem também isso, quer levar também aquele... Não, quero isso aqui. Pronto, é isso. Mas atende bem o cliente, né? Na loja que a gente tem, ela representa quase 30% do faturamento. Caramba. O drive. É bem relevante. significativo. E aí, eu acho que esse é um diferencial. Não tem na região aqui o que a gente tem lá. A gente ouve muito elogio por isso, né? Fiz um ambiente legal, um coberto. Então, gente que está com idoso, com criança, com cachorro no carro, com pressa, não quer descer, para ali na janelinha. Simplifica, você tem que fazer em Capão isso. Precisando de um terreno grande aqui. Muito legal. Bom, você falou da segunda, terceira loja, a gente comentou dos processos. E hoje, como que funciona esse estudo de mercado para você escolher a próxima cidade? O que você olha, o que você avalia? Sempre que eu vou ver uma outra cidade, eu olho o tamanho do mercado, a quantidade de lojas que tem na cidade, faço um cálculo básico, porque o mercado a gente tem um número, né? Eu faço um cálculo básico de quanto que está sendo suprido ali. Né? Então, faço geralmente uma comparação com as lojas, com as cidades que eu já estou instalado. Né? Pelo tamanho da cidade, você consegue prever o faturamento de uma Sim. geral ali? O nosso mercado hoje, Walter, eu posso dizer que é um dos mercados que são mais avançados no que diz respeito à informação de mercado. Isso, eu te garanto, cara. O que existe hoje dentro do mercado de farmácias, de drogarias, né? Eu estou falando de drogarias, porque farmácia a gente pode entender manipulação, né? Que a gente tem uma unidade de manipulação. Mas drogarias tem um nível de informação muito, muito apurado. Então, você consegue saber, por exemplo, numa cidade, claro que você tem que comprar essa informação, mas eu vou abrir numa cidade, eu sei por região qual produto que mais vende. Então, eu consigo fazer um mix de produto ideal, por exemplo, se eu quiser abrir uma loja hoje no bairro X de Sorocaba. Caramba, esse é um baita diferencial. Esse é um diferencial. Ontem a gente estava tendo um contato com a nossa consultoria, eles falaram sobre a gente conhecer o tamanho do nosso mercado. E a gente entende que para software, né, para essa questão de gestão, fica muito subjetivo, né? Porque a gente tem acesso a quantos CNPJs abriram, quantos fecharam, enfim, mas é muito aberto, né? Quantas dessas pessoas realmente estão dispostas a fazer o investimento do qual a gente pode suprir, né? Isso é um baita diferencial do mercado. Diferencial, e eu faço muito uso disso, viu, Walter? Muito uso, cara. Por exemplo, aqui em Capão Bonito, eu acabei de fazer. Que tal um desconto na conta de luz? Economia. Boa. Que tal um desconto na conta Na de conta luz? de luz. Walter? Não seria... Seria uma boa ideia. Não tá. Não descarto, não. Né? Quer que eu arrume, Lucas? No fim vai ter que cortar. Não tem problema. Vamos lá. Mas respondendo a tua pergunta aqui, Walter, eu faço muito uso dessa informação que hoje está disponível para a gente no mercado. A gente faz parte de uma federação brasileira de farmácias, né, que representa quase 20% do faturamento nacional.
Então, essas informações são disponíveis através de lá. Olha que interessante, cara, porque o nível que chega, né? Eu tenho hoje um estudo que eu posso fazer, eu coloco o CEP daqui de Capão Bonito, ele me dá através do CELIN, né? Da informação que entra, ou notas fiscais que são emitidas para a Receita, eles fazem um compilado daquilo com aqueles CEPs e os correlatos e dão para você a informação, olha, nos últimos meses, o que mais tem sido vendido nesse CEP é isso. E aí o que eu faço? Eu pego o meu estoque e cruzo com isso. E eu consigo ver o déficit de produtos que estão vendendo aqui que eu não estou tendo. E eu posso acertar o meu mix de produto em cima disso, cara. É fantástico. É fantástico. Porque o nível de informação é muito grande. Mas você vê, para chegar num ponto, o que a maior parte dos gestores faz? Ele está preocupado com o preço daqui, não sei o que, ele não consegue parar para olhar essa questão estratégica. E hoje, graças a Deus, a gente tem braço para isso, né? E eu consigo fazer um planejamento mais estratégico, um reposicionamento de loja, muitas vezes, em cima disso. Mas, cara, para chegar nesse nível, a gente precisa formar pessoas. Porque para você subir para o estratégico, você tem que manter uma galera fazendo muito bem o operacional. E o tático também, cara. E o tático. Então, como é que você fez essa transição também? Porque vamos para pensar, você entrou uma loja, inaugurou a segunda. Na segunda tem seus desafios, mas 10 são... Fantástico, Rodrigo. Boa pergunta. Eu vejo assim, eu não tenho nenhum preciosismo com centralização, cara. Eu não gosto de centralizar as coisas em mim. Então, se eu puder aprender algo de um determinado setor, estruturá-lo e falar, Rodrigo, vem cá, deixa eu te treinar, porque você vai cuidar disso daqui agora. Cara, uma vez que eu faço isso, meu amigo, aquilo ali é seu, eu vou ficar sabendo o que você faz, você vai fazer aquilo melhor do que eu, gerenciando a equipe que está ali e assim por diante. Então, eu tive um professor na faculdade que ele falava assim, tudo que você quiser fazer, aprenda, estruture, passe adiante. Então, vai lá, faça os cursos, faça os treinamentos, tudo mais. Agora, pega você, o setor, estrutura do jeito que você quer. Estruturou do jeito que você quer, tá redondinho. Agora você vai falar assim, agora vem cá você, que eu vou te ensinar a fazer isso aqui. E a partir daqui, você faz desse jeito que eu estou fazendo, que funcionou. Agora, qualquer melhoria que você vê, você não tem nem que vir pedir permissão, cara. Faz, implementa e vai melhorando. É daqui para frente. É seu. É seu. Então, hoje... O que acontece é que eu não tenho praticamente responsabilidade com compra, porque eu não preciso comprar nada. Eu não tenho responsabilidade com o financeiro, porque eu não preciso ficar checando nada. Eu não tenho responsabilidade com nem contratação, eu não faço mais. Nem contratação, nem entrevista, nem nada. Então, eu chego nas lojas, assim, não sei as pessoas que estão ali, porque também o setor já se desenvolveu. Então, eu fui fazendo isso, eu gosto disso. Porque é o jeito também de eu conhecer, de eu dominar a empresa. Eu peguei aquilo, estruturei, passei adiante, né? E aí isso foi fazendo esse tipo de comportamento me ajudou muito a ficar livre para tomar decisão estratégica. Então assim, eu hoje posso dizer que eu estou livre para a parte estratégica, porque eu tenho gente que faz muito bem o tático, que eu acho que daí são os níveis de gerência, e muito bem o operacional, que daí é o pessoal que vai para a execução mesmo das rotinas, né? Cara, muito legal, porque a gente faz uma mentoria e uma das habilidades da liderança que a gente comenta é sobre o poder de você delegar, né? Diferente de delargar, né? Igual você falou, você aprende, você estrutura e você delega. Depois você acompanha, cria indicadores, obviamente, né? Isso dá um recorte muito, muito positivo, porque talvez é uma das principais habilidades, né? Ou dificuldades que os empresários têm, por a questão de centralizar. Porque muitas das vezes a gente pensa, só eu vou conseguir fazer isso. Ao tempo que eu vou passar ensinando, eu mesmo faço muito mais rápido. Só que você fica amarrado e não consegue pensar no crescimento. Então é bem legal. Claro que não existe segredo nem bala de prata, mas se tem um dos pontos que é importante para você estruturar e crescer, é o poder da delegação. Né? Não, isso com certeza, Walter. Eu posso dizer. E eu acho, assim, eu penso que eu herdei isso da forma do meu pai fazer. Porque meu pai também é um cara assim. Ele gosta de que cheguem as coisas importantes, né? Então ele também. Só que meu pai não tinha, talvez, a estruturação sistemática disso, porque eu sou mais sistêmico. Então e aí tive essa orientação que eu achei que para mim fez muito sentido. Então, como que eu vou fazer algo? Eu vou estudar, vou eu fazer o treinamento, vou eu me capacitar. Então, agora
que seja uma ferramenta nova do software, né? Ou um software novo. Vou eu fazer isso, eu aprendi, opa, legal, faz sentido. Agora eu vou estruturar dentro do meu negócio como eu gostaria que fosse. E aí eu vou fazendo e eu vou liderar aquilo no primeiro momento. Mas já de olho numa pessoa, já fique de olho em mim, porque é você que vai cuidar disso daqui. Daí no terceiro momento é essa pessoa quem assume. Então, usei essa estratégia que eu uso até hoje, né, para a estruturação. Isso foi me deixando liberado para a parte estratégica. Isso me permite muitas vezes também fazer viagens, cara. Agora hoje de manhã de podcast, né? participar de podcast, exatamente. Mas eu estava marcando agora de manhã uma viagem técnica aí que eu quero visitar 2 redes de drogarias e vou levar meu time para que eles vão junto comigo, para a gente poder fazer, a gente cada agora 3 meses vai fazer isso. Para justamente, voltar oxigenado, o que eles estão fazendo de legal que a gente não está fazendo, e aí para que a gente vá tendo, né, oxigenação para a parte estratégica também. Então hoje quem reporta você é só o corporativo mesmo. Eu falo que não tem porquê hoje um balconista se tratar direto comigo. Porque ele tem, antes de mim, ele tem pelo menos 2 pessoas. Ele tem o responsável de loja dele e ele tem um supervisor, né? E até chegar a mim. Isso sem contar o RH. Né? O RH é um outro fator muito positivo que a gente fez nesses últimos tempos. Eu criei algo que eu queria, sempre quis ter isso, que é um canal de ouvidoria. Então, eu tenho hoje um canal onde os nossos colaboradores podem fazer reclamações. Eu recebi 2 reclamações já nessa ouvidoria, a meu respeito. E eu acho ótimo, cara, porque daí eu vou lá e falo, opa, uma das reclamações faz tempo que o Felipe não passa aqui na loja, faz mais de 3 meses. Eu falo, cara, eu realmente estou precisando ir mais lá. Então, é ótimo. E a pessoa consegue ter um canal, ela vê que a empresa está aberta a ouvir ela, até mesmo que você fale do próprio gestor, do dono, sei lá. Né? Então, eu fui criando essa situação descentralizada, eu acho que isso ajudou muito, cara. Show. Ajuda bastante. Então hoje, se você for abrir uma loja, você tem pessoas para assumir essa loja ou você contrata mercado? Aí você está sendo generoso. O fator mais difícil que está no mercado, acho que para todo mundo que você conversar hoje, é o fator humano, né? Então, nosso desafio também é formar pessoas novas para que estejam na ponta, para que consigam, numa oportunidade, irem. É mais difícil, porque se eu for abrir uma loja fora, as pessoas estão cada vez com menos disponibilidade de se mudar. Hoje a gente está com dificuldade de mudar a pessoa de horário, cara. Dentro da mesma cidade. Entendeu? Isso que a gente tem lá na questão de... E a gente vai firme nisso, porque na contratação a pessoa fala, não, posso trabalhar Hoje sábado. todas as unidades são 24 horas? Não, elas variam muito de lugar para lugar, Walter. Tem loja que é 24 horas, tem loja que não trabalha domingo, tem loja que fecha... Eu tenho uma loja num camelô, que é uma área bem comum, né? Bastante tráfego. Só que, cara, 7 horas da noite morreu. Não tem nem por que tá aberto, cara. Caramba. Entendeu? Então, cada unidade tem a sua necessidade de escala, né, de expediente, e aí a gente também contrata de acordo com a escala, né, daquele local. Então, eu não tenho, assim, hoje, uma disponibilidade grande de pessoas. Mas eu não me prendo nisso, cara. Se eu quiser abrir uma loja hoje, eu não me prendo. Será que eu tenho gente para mandar? Não, eu abro porque vou para frente para abertura porque aquilo é atrativo e depois a gente corre atrás, nem que seja alguém local ali. Da cidade mesmo. Da cidade ali. Então, eu não me prendo nessa... Mas de fato, se perguntar para qualquer empresário hoje... Eu estava conversando essa semana passada com uma pessoa que era a pessoa tinha que contratar uma pessoa, que era ela, dona da loja de roupa, e ela estava contratando uma para ser uma vendedora dela. Ela falou, eu não estou achando ninguém. Eu falei, você está contratando uma. Né? Você imagina assim, a dificuldade que quem tem que contratar mais. Né? Então, o fator humano está cada vez mais difícil. As coisas estão vindo mais fáceis em termos de ajuda, principalmente no que diz respeito ao governo. A gente, ao mesmo tempo, está com uma geração nova que é uma geração mais preguiçosa, mais conectada, né? E que larga o trabalho sem ter nada. Cara, isso para mim... Não, eu estou largando o trabalho, mas você tem alguma coisa em mente? Recebeu alguma outra... Não, estou largando que eu não gostei. Não deu certo. Cara, isso era inconcebível antes, né? Porque era inimaginável. Era inimaginável, cara. Hoje acontece. Não, muda de horário, eu vou trabalhar à noite. Pô, mas eu preciso do trabalho. Mas eu vou trabalhar à noite eu não gosto. À noite eu quero ter para mim. Faz parte.
é ler a geração que está entrando. E você falou que quando as pessoas entram lá, elas assinam um termo lá que tem disponibilidade, né? Que a gente chama de RCF, que são responsabilidades-chave da função. Então, legal. tem um acordo, Uhum. tudo que a pessoa vai fazer, as responsabilidades que ela tem e tal. Isso também a gente fala na nossa mentoria. Mas mesmo assim, esse acordo, ele assina na hora que entra e depois ele esquece do acordo. Como é que você lida com isso lá? Porque eu imagino que não é só o horário que está nesse contrato que você mencionou. Tem coisas assim, Rodrigo, que a gente tem que atentar muito para a CLT. Hoje eu falo que uma empresa como a nossa, eu imagino que vocês também, a gente não consegue caminhar sem que a gente tenha uma assessoria jurídica. E por coincidência, minha assessoria jurídica é daqui de Capão. Então, tudo que eu vou fazer, eu aciono preventivamente para não ter que fazer para remediar. Né? Então, claro que é importantíssimo isso. Isso daqui, para nós, né, esse termo de que ele pode ter disponibilidade em qualquer horário, é o que a gente coloca em necessidades de mudança de horário. Cara. Fala, viu, infelizmente, eu tenho aqui um compromisso seu, só contratei você com um horário, mas agora eu preciso de você em outro. E é um diálogo, a gente não força nada, mas fala, cara, é a necessidade da empresa. Agora você precisa estar trabalhando. Mas eu não quero. Eu falei, então você tem um problema. Porque esse é uma questão também, sabe? Porque eu falo muito isso, e o pessoal sabe, já ouviram muito isso de mim lá dentro. Mas eu fiz tudo certo aqui, ou olha o quanto eu ajudei a empresa. Eu falei, pô, mas a empresa sempre pagou em dia. Aliás, eu pago um dia útil antes, né? Um negócio que eu tenho lá para mim. Quinto dia útil, a gente paga no quarto dia útil. Né? Para quê? Para que seja o excelente, entendeu? Tem que ser antes do negócio. Então, cara, a empresa nunca falhou com você em quesito de pagamento. Todas as suas horas extras estão pagas, suas férias, seu 13º, seu salário, tudo em dia. Então, é uma relação, cara. Você fez tudo para ajudar a empresa te ajudou. A gente está aqui numa relação. Agora precisa de uma nova situação. Você não quer? A empresa precisa disso. Então, você tem um problema. Isso tem mudado muito para a gente lá dentro, até por uma questão de assim, vou fazer corpo mole para me mandar embora. Cara, aí eu entendo que é um braço de ferro, entendeu? Aí é uma questão de começa um braço de ferro, que a pessoa está largando, entendeu? Algo. Mas aí a gente vai conversar e o RH nos ajudou muito nisso, porque daí a gente vai se aproximar dessa pessoa que está fazendo corpo mole. E a gente vai ouvir coisas dela que são muitas vezes da questão pessoal, ela ficou magoada com alguma coisa interna, a gente tem a chance de se retratar, porque às vezes a gente não viu que errou com alguma coisa. E eu não tenho dificuldade nenhuma em me retratar, cara, nenhuma mesmo. Cara, se eu fiz errado, me perdoe, o que eu posso fazer para retratar para isso? Mas, cara, vamos seguir aqui a vida que segue e tudo mais. Então, eu vejo que nessa relação eu procuro ser muito transparente com o nosso pessoal e eu falo o seguinte, a partir do momento que a pessoa não quer mais, me mande embora. Cara, você tem um problema. Entendeu? A empresa tem um monte de problema dela e não passa nenhum para você. Né? Não é verdade? Real demais. Não passa nenhuma para você. Agora, você tem um problema, você empurra para a empresa o seu problema para que a empresa te mande embora. Cara, a gente vai achar dois problemas. Desfazer de você e treinar outra pessoa no seu lugar, porque você é bom. A gente não está querendo se desfazer de você. Olha o tanto de tempo que você vai achar de dificuldade para mim, para eu treinar, selecionar uma pessoa boa. Se eu acertar, acertei. Agora vai demorar para eu treinar e a pessoa chegar no estágio que você está. No mínimo dá para mim 6 meses aí, cara. Entendeu? E aí você quer que eu mande você embora porque você está com um problema? Cara, eu, infelizmente, assim, eu não quero te mandar embora, não. Para mim, você fica aqui quanto tempo que for necessário. Né? Porque, e aí a gente, nessa conversa, mas é muito franca, uma conversa respeitosa, mas fala assim, até encoraja a pessoa, se você quer, mas seja protagonista da sua vida, cara. E eu não quero que ninguém fique trabalhando lá se não tiver feliz, entendeu? Mas, cara, você não está feliz. E já aconteceu de ter essa conversa, o cara falar, cara, você é protagonista, então eu peço a conta. Sim, acontece. Aconteceu hoje numa pessoa, numa boa, cara. Sensacional. Uma pessoa que teve umas dificuldades com a empresa em outros momentos. E a pessoa hoje veio perguntar para a gente, a pessoa se formou em farmácia, né? E queria uma oportunidade para trabalhar como farmacêutico. A gente falou, agora não tem nenhuma vaga, né? Falou, então eu vou sair. Queria agradecer vocês, eu sou muito grato à empresa. E eu falei, poxa, eu fiquei feliz de ouvir aquilo, porque a gente teve dificuldade na relação em um determinado momento com essa pessoa. Mas ela falou, já que não tem, eu quero tocar minha vida como farmacêutica, não quero ficar na função, porque, desculpa, mas existem patamares, né, de salário, né? Vendedor é até uma altura, farmacêutico já é outro.
E como ela se formou, ela quer exercer a função de farmacêutico, está ótimo. Cara, eu acho que é isso mesmo. Tem momentos, ciclos que se abrem, ciclos que fecham. Eu não gosto muito da questão de quando vai empurrar para a gente um problema, entendeu? Mas eu acho que isso precisa dessa franqueza, né? A gente teve questões envolvendo a gestão de pessoas, né? Pessoas desmotivadas ali no passado recente, que a gente foi conversar assim com a pessoa, a hora que foi fazer um entendimento, cara, nossa, não era nada com a empresa. A pessoa estava com uma dificuldade pessoal e ela estava descontando na empresa assim em termos de comportamento, e a gente só foi ouvir ela falou: "A partir de amanhã eu vou mudar". Cara, Você entendeu? É aí que entra o papel da estratégia do RH, né? Não só o departamento pessoal para fazer a parte burocrática, mas para dar ouvido para as pessoas. E liga muito com o que você falou da nova geração, né? Parece Sim. que eles têm uma parte de ouvir que é muito necessária, né? E hoje em dia está cada vez mais na moda, digamos assim, as empresas têm mais abertura, né? Eu vejo que essa nova geração eles estão muito carentes assim, Walter, de serem cuidados. É uma geração mais fraca, eu vejo, no geral, né? Eu falo isso inclusive pelos meus filhos, né? Não estou querendo fazer menção de ninguém, mas estou fazendo uma análise. É que a geração mesmo, né? A geração veio enfraquecendo, né? E eu acho que o quanto antes as empresas entenderem isso, menos dificuldades elas vão passar. E aí eu acho que vale uma ressalva boa, né? Que é o que? A gente fazer uma diferenciação do que é RH e o que é departamento pessoal. Departamento pessoal é fechamento de folha, escala, burocrático, né? burocracia, né? Toda a parte que envolve documentação, né? Termos, declarações, isso é departamento pessoal. Né? Agora, RH, cara, o RH não tem que estar nem no escritório. Né? Hoje o nosso RH fica com Tá o na carro. loja. Na loja, chega lá. Outro dia um colaborador meu reclamou. A moça do RH vem aqui e ela não trabalha, ela só fica aqui olhando, conversando com as pessoas. Daí eu falei, esse é o trabalho dela, cara. Ela quer vir aqui. Por quê? Porque ela quer conversar com um cara que muitas vezes vai reclamar do gestor dela, do cara. Como que o cara vai reclamar do gestor dele se ele não tem quem ouça ele? É que eu acho que essa questão da estratégia do RH começa primeiro na empresa passar uma segurança que você pode falar Sim. alguma coisa, né? Então acho que tem que e essa ouvidoria que você criou é um baita de um canal, né? Você tá falando, ó, qualquer coisa a gente tá aqui para ouvir, né? Exatamente. Fale. Claro que isso dá abertura para muitas coisas que também não vão fazer sentido, né? Mas a faz gente ouve parte, de né? tudo, né? Exato. A gente ouve tudo. É importante a pessoa falar. Às vezes ela vai falar coisa que não tem muito Filtro, muito a né? ver, muito filtro. Enfim, faz parte até de uma conversa que eu tive uma semana atrás com um colaborador lá. Muita coisa não fazia sentido o que ele estava falando, mas era o momento de ouvir, passei E eu acho legal, porque nessa relação eu consigo ouvir o colaborador e falo assim, agora eu quero que você sente aqui do meu lado e eu te mostrar o lado da empresa. Porque quando o cara olha o lado da empresa, fala, eu não tinha pensado nessa situação. Porque ele olha só o lado dele no negócio. É normal, a gente só olha o nosso lado, né? Então, eu acho que criar essa porta, essa abertura para trazer esse espaço para eles é muito bom. Show E você demais. tem algum trabalho especificamente sobre cultura dentro da rede? Não tenho. Sim, digo, cultura interna, sim. Não tenho para fora. Não tenho nada, não falo de cultura, não acho, inclusive, que é o meu ponto forte. Né? Eu gosto disso, mas não é no ponto forte no sentido de trazer embasamento. Não leio muito sobre isso, é muito mais empírico Entendi. do que necessariamente de capacitação. Mas internamente a gente tem uma cultura, sim. A nossa cultura é de extremo respeito e de cuidado. Né? As E pessoas você vê que isso foi intencional ou foram seus valores que a gente consegue observar que é muito forte dentro de você que transpareceu para a empresa? Eu acho que um pouco dos dois, né? Como eu falei, a empresa é familiar, né? Eu tô há 18 anos, mas antes de eu entrar já era 20, né? Então, eu ainda estou chegando na metade da minha contribuição. Então, passa pelos valores dos meus pais, né? Ali dentro, os valores cristãos que todos nós temos ali dentro. A gente faz muita questão de deixar isso claro também internamente, né? Então, eles vão percebendo. As pessoas gostam de ter segurança, né? E a segurança na relação, como que isso está na palavra, né? Como que eu vou falar algo, né, que eu declaro, né? Jesus vem e fala assim, vocês são meus amigos se vocês obedecem os meus mandamentos. Né? Então, a prática daquilo que eu creio é que valida o que eu creio.
Né? Porque eu vou falar bem a verdade, eu já fui roubado na empresa por um caixa que era pastor de uma igreja. Cara, Meu. Entendeu? É assim, Caramba. você pensar assim, pô, o cara é pastor, mas ele rouba o caixa da empresa. Não é um cara que, na minha opinião, não é um cara que nasceu de novo. Isso não tem a ver com conversão do coração. Né? Porque a palavra fala, aquele que rouba, não roube mais, aquele que mente, não mente mais, o que traía, que adulterava, não adultere mais. Isso daqui o fato da gente trazer os nossos valores, né? Aquilo que a gente crê, para fora em forma de ações, isso valida. Então, quando a gente cria uma empresa justa, né, com equidade, né, no trato com as pessoas, eu lembro muito daquele relato que Jesus vai falar com a samaritana e ele fala assim, cara, ó, o que importa, o Pai está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Espírito é a gente fechar a porta do nosso quarto, que é o que Jesus fala, assim, quando vocês forem orar, vai ensinar a orar o Pai Nosso, né? Fecha a porta do seu quarto, encontra com o seu pai em secreto, e o seu pai que está em secreto vai te ouvir. Isso é secreto, é você com Deus. Mas Jesus fala assim, não é só no secreto, cara, é em verdade. Em verdade é diante das pessoas. Não tem como eu falar que eu sou uma coisa e você está vendo outra. Então, eu acho que a expressão desses valores, sabe, Walter? Colocados em forma de cultura, mas reforçados em forma assim, o que você tolera, o que você deixa de tolerar ali dentro. Porque isso vai reforçar o que há por trás o que tem por trás da condução da empresa. E o que há por trás da condução da empresa traz segurança para os colaboradores. Ó, eu quero estar ali dentro. Né? Eu me sinto seguro ali dentro, me sinto respeitado. Sei que eles não vão passar o pé em mim. Né? Teve outro dia, fiz um desligamento de um responsável meu, de loja, um gerente, né? De uma loja, e os colaboradores, depois que eu fiz a dispensa, eu fui visitar a loja. Né? Falei, gente, como é que vocês estão aí? Vocês estão se sentindo? A gente sabia que isso que ele estava falando não diz respeito à empresa. Olha que interessante. Eu sabia que a postura dele não era a postura de vocês. Por quê? Porque eles estão conhecendo, estão vendo a forma como a gente trata e estão vendo a forma como estava sendo tratado. Então, eu vejo que a expressão daquilo que a gente crê precisa ser algo que mostra que você é coerente. Eu gosto de pensar assim, Otto, que hipocrisia é uma palavra que está muito em alta, né? Hipócrita, isso está no meio político, né? Principalmente na questão política, né? Hipócrita, não sei o quê. Ideologias, inclusive, mas a hipocrisia é uma palavra antiga, né? Jesus chamou os fariseus de hipócritas. E a gente pensa, o que é hipocrisia, cara? Hipocrisia é você falar uma coisa e fazer outra. Né? Porque esse foi o julgamento de Jesus com os caras, com os religiosos. Sim. Vocês falam algo e vocês fazem outro. Vocês não entram no reino e não deixam que ninguém entre. Né? Vocês dão o dízimo do cominho, das coisas pequenas e negam o perdão, a misericórdia. Então, isso é hipocrisia. E o contrário de hipocrisia, cara, não é verdade. O contrário de hipocrisia é coerência. Porque a coerência é você fala o que você faz. Então, quando a gente faz aquilo que a gente fala, a gente reforça para o pessoal uma cultura. Eles são corretos, são coerentes. A empresa que eu trabalho tem coerência. Né? Posso confiar na coerência que há por trás dela. Até porque a cultura não é a forma como você fala, é as atitudes que você tem, né? É os exemplos que você deixa. Realmente. Exatamente. Então, por mais que você não esteja falando sobre isso, você está deixando essa marca lá. E fazer questão de atender o máximo de coisas que a gente consegue, né? Então, a pessoa reclamou sobre algo, a gente poder dar um retorno para ela. Porque ela se dispôs a reclamar. Já não é muitas pessoas que falam, né? E uma vez eu vi um levantamento que dentro de toda a empresa tem 20% de pessoas extremamente engajadas, né? São 50% que estão ali, cara, esperando acontecer. Estão ali fazendo o que é necessário, esperando o fim do mês chegar, receber o deles e ir para casa e... Boa, a água correr para cima, correr para baixo, tanto faz. Está ali, mas não está atrapalhando. E 30% estão torcendo para o negócio dar errado. Cara, a mente do ser humano é terrível, cara. O cara está ali, vive daquilo, investe o tempo dele naquilo e está torcendo para dar errado. Então, a gente tem que tomar o cuidado de que essa construção dessa cultura seja algo que vai trazer um círculo virtuoso e a gente consiga valorizar aqueles que estão se posicionando. Então, posicionou, pode falar a maior besteira do mundo. Eu vou lá,
reconheço, agradeço pessoalmente se alguma coisa acontecer. Então isso é importante, eu vejo hoje. Faz muita diferença, né? Porque, como você falou, são poucas pessoas que abrem a boca para falar alguma coisa. E se a gente ainda não ouvir essas pessoas, meu, Não tem um espaço. não dá pra gente estar de olho em tudo que acontece, né? Então, é exatamente por isso que a cultura é importante. E a cultura ela é importante para reforçar coisas positivas e para repelir os colaboradores que não fazem parte daquilo, né? Como já aconteceu no exemplo que você citou. Caramba. Deu para entender um pouquinho de como funciona o organograma da sua empresa, mas uma pergunta que eu acho que é bastante importante responder, né? Você falou que o CEO, ele não é o dono, mas ele é o maior responsável pela empresa, é o que Sim. vai ter que tomar as atitudes ali, né? E hoje, o que ocupa o seu tempo como CEO? Qual que é o seu papel, de fato, além de fazer a manutenção de uma cultura e fazer a empresa dar resultado? O que você faz, o que consome o seu dia a dia, como que é a sua agenda? Eu vou aproveitar a sua pergunta e vou falar da minha agenda ali dentro e vou falar da minha agenda completa aqui, né? Eu coloquei há 2 anos atrás, quando eu mudei de casa, eu coloquei um objetivo para mim. Eu coloquei um objetivo que eu ia sair às 5 horas da tarde da empresa. Porque minhas crianças saem da escola às 5 e eu queria estar com eles às 5. E esse foi o meu objetivo primário. Falei, cara, então se eu vou sair às 5, eu vou ficar menos tempo na empresa. Se eu for ficar menos tempo na empresa, eu preciso ser mais produtivo com esse menos tempo que eu tenho. Se eu tenho que ser mais produtivo, quais são as ferramentas que eu vou utilizar para que eu consiga tomar decisão em menor período de tempo, né? Então, eu vejo que a construção disso, assim, Walter, foi algo motivacional interno. Eu quero ter mais tempo com a minha família. Eu quero sair mais cedo e estar com os meus filhos mais cedo. E aquilo me motivou a ter uma postura diferente como gestor ali, né? E isso tem me motivado, inclusive, para ser mais assertivo, tirar mais coisa de mim, né? Em vez de ficar centralizando. Cara, eu vejo gente, eu não sei se vocês, na experiência de vocês, acredito que sim, com gestores, com donos de lojas. Pô, o cara não mostra o faturamento da empresa, cara. Cara, se entrar em bolsa, você tem faturamento de empresa na bolsa, cara. É uma empresa muito mais importante que a nossa. A gente vai ficar aí, minha empresa, não vou mostrar quanto que vende para o meu funcionário. Tem que mostrar para ele, inclusive, as despesas. Olha o quanto de despesa que dá isso daqui. Você fica olhando só que... Porque eu falo que lá na loja, o pessoal vê o dinheiro que entra, porque é o caixa, né? E lá no escritório, o pessoal só vê o dinheiro que sai, que é quem paga a conta. Então, essa transparência, né, de ir mostrando cada vez mais informações vai ajudando a ter uma gestão mais assertiva. E aí eu fui olhando, cara, o que eu quero viver como pessoa para que eu consiga encaixar o que eu vou viver como CEO, como gestor. Porque eu passei a entender, Walter, que a área profissional ela é apenas uma área da minha vida, cara. Ela não pode, cara, tomar mais tempo do que ela deve tomar. Uma coisa é eu estar predisposto a ter 1 ano, 2 anos de muito sacrifício, né? E aí depois voltar a ter outra realidade. Que eu até brinco com o pessoal que vai para o Japão para trabalhar, né? Fica 2 anos lá trabalhando que nem um camelo. Mas se trabalhasse que nem um camelo aqui, não gastasse nada lá, às vezes teria um resultado até maior. Né? Mas faz parte. Eu acho que assim, uma predisposição é isso. Então, eu enxergar que eu tenho uma janela do meu dia que eu preciso desempenhar esse papel e ser assertivo e profissional e o mais produtivo possível nessa janela. Então, quais as ferramentas que eu vou trazer para que eu seja mais assertivo aqui dentro? Aí, hoje, eu acordo, tenho um tempo para mim, principalmente desse tempo que eu gosto, né? Um tempo de leitura, de oração, de reflexão de manhã, porque a cabeça está vazia, né? É melhor. E aí, quando eu entro na empresa, eu tenho a grande situação que eu proponho para mim mesmo são questões de saúde financeira e de crescimento. Saúde financeira e crescimento. É isso que eu proponho. Porque é difícil, muitas vezes, o papel do gestor, porque você joga a cenoura para você, né? Então, eu vou jogar ela lá na frente para eu ir pegar. Né? Onde eu estou jogando? Né? Qual que é o objetivo que eu estou jogando para mim mesmo? Porque uma coisa é minhas lojas elas recebem as metas de venda, né? Mas eu que fiz as metas para eles, então eles só estão recebendo, eles só precisam correr atrás. Agora a gente tem que propor essa meta para mim mesmo e para as lojas, né? Então olhar dentro do mercado
defender mercado, né? Como a gente estava conversando aqui, pô, farmácia abre monte direto, uma em cada esquina. Tá difícil de trabalhar no nosso ramo, não tá fácil. Então, como que eu vou defender o mercado que eu tô, ao mesmo tempo avançar? Porque quem não avança retrocede, não tem andar de lado, né? Ou você vai, Você volta. ou você volta. E aí eu trabalho a minha agenda dessa forma, né? Eu tenho meu período meu, aí eu tenho a metade do dia onde eu faço a minha... me desenvolvo profissionalmente, e aí depois, no final do dia, eu tenho tempo com a família e também de exercício, cara. Exercício físico, para mim, é fundamental. Porque desestressa muito, cara. A gente tem muito problema, muito desafio, muita responsabilidade. O negócio dá errado. Eu fui buscar, né, ajuda com terapia no final do ano passado, porque eu tive que tomar as decisões de fechar lojas, cara. Nunca tinha fechado loja, cara. Deve ser Sempre fácil. abri. Não, e as mais bonitas ainda, cara. Falar bem a verdade pra você, assim, foi de rasgar, partir meu coração no meio, cara. Mas se eu não fechasse, não estancasse uma ferida, cara, tô até agora ainda pagando preço por conta disso, financeiro, eu digo. Né? Então, se não estancasse aquilo, talvez eu tivesse até hoje, até comprometendo o grupo como um todo. Tomei uma decisão errada, forte, errada, minha, né? Ponho na minha conta. Aí meu pai não tem nada a ver com isso, né? Então eu tomei assim, só que faz parte, para mim foi um período de crescimento também muito grande, cara, porque tive que sentar com os meus pais, pedir perdão para eles, olha, eu errei aqui, quase comprometi um negócio aqui, eles estavam acompanhando, também vendo, né? Percebo que às vezes tive um olho maior do que o nosso bolso podia. E isso para mim é importante, porque você vai expondo aquilo, você vai curando ao mesmo tempo. Sim. Né? Você vai reconhecendo, porque eu não quero ficar escondendo nada. Eu quero poder acertar. Né? E aí o exercício físico ele traz esse poder de você tirar aquela energia, que ainda mais a gente que trabalha sentado, muito com o intelecto, né? Você vai chegando no fim do dia, você está exausto, mas você não fez um exercício, cara. Você está parado, né? Então, o exercício ajuda nisso. Então, eu vejo que organizar dessa maneira o dia para que seja o período... não é em horas do dia, mas é o que a gente consegue fazer ali dentro, desse tempo, né? Show. Entendeu? Você citou de ferramentas, né? Eu queria ouvir um pouquinho mais quais são as ferramentas que você está utilizando para gestão de tempo, para gestão de tarefas. Tem alguma que dá para indicar? A gente veio desenvolvendo eu trabalhava muito com planilha para fazer os controles de praticamente tudo ali dentro. E era uma decisão, assim, uma decisão não, uma necessidade antiga que eu tinha, Rodrigo, de pegar essas ferramentas e transformá-las num sistema mais visual, mais rápido, que dependesse de menos lançamentos, que fosse integrado. E aí teve o meu supervisor de compras, ele fez um curso de BI. Ele falou, estou querendo fazer um curso de BI. E coincidiu que uma semana antes eu tinha feito um orçamento com um cara para transformar justamente aquilo ali em ferramenta. Pelos meus stalkers ali, é o Google Data Studio. Ai, Ou o cara. Power BI. É o Power BI. Power BI. Power BI. Eu não entendo muito dessas plataformas, mas assim, é o Power BI. E aí hoje, o que eu faço? Eu fui pegando essas ferramentas e na época eu falei para ele, cara, você está com uma oportunidade, porque eu ia pagar para um outro fazer. Então, se você quiser fazer, eu pago para você. Só que em vez de pagar de uma vez só, como eu ia pagar para outro, eu falei, vamos pagar ao longo de um ano, porque você também tem experiência, a gente vai construindo junto. Então, hoje eu tenho assim, ó, vou pegar um exemplo aqui, né? Eu vou pegando, nessa tela está a minha empresa toda. Então, eu sei como que ela está, né? Aqui dentro do mês, com os indicadores, com evolução. Isso tudo tem me ajudado muito para a gestão assertiva, porque olhando aqui, ontem eu estava em casa, né? 3 semanas atrás eu viajei com a família, a gente estava na Disney, e aí me peguei uma hora assim, minha menina correndo para um lado com a minha esposa ali, aquele castelo bonito da Disney lá, e eu sentado olhando como é que estava alguns indicadores, porque isso ajuda. Sim. Né? E eu não preciso estar lá na empresa para fazer isso. Aí eu já vi um negócio aqui, eu já mando uma mensagem para um supervisor, olha, cara, a gente precisa mexer nessa situação aqui que não está legal. Então, eu vejo que o quanto mais a gente conseguir utilizar, né, de ferramentas que são interativas, rápidas, usando tecnologia, internet, plataformas leves, né, melhora muito para a gente. E eu não uso hoje
uma agenda, um calendário compartilhado, não uso com eles, assim, não faço nada nesse sentido. Eu tenho reuniões de gestão com eles toda segunda-feira para alinhamento da semana e tenho, como a gente trabalha um do lado do outro, assim, a reunião one-to-one ali é direto. O tempo todo. Né? O tempo todo. Então é mais nesse sentido que a gente... Eu não tenho assim, uma ferramenta específica, tá? Além dessa daqui, que daí é uma ferramenta de medidor de gestão. Mas ela, como eu falei para vocês, né, antes, ela não se propõe a ser uma ferramenta de operacional, mas sim coletar as informações que já estão saindo... Estratégica mesmo. Estratégica, total estratégica. Show. E como é que você está desenhando o planejamento de 2025? Porque, querendo ou não, a gente está na reta final. Não sei se você já desenhou, se está na semana de desenhar. Hoje a gente está fazendo uma reunião aqui. E como tem alguns sócios, sai uma faísca de um lado, outro de outro. Como que é Faz lá parte. esse planejamento, cara? Eu já fiz, do ano todo, né? Então eu já tenho as metas do ano, de todos os meses, para as lojas que já estão. Já tenho o coeficiente de crescimento que eu quero para o grupo. Já tenho o budget aí, que é o quanto que a gente vai gastar em cada uma das coisas ao longo do ano. Tenho o resultado financeiro do que eu espero. Tenho tudo, né? Então, assim, planejamento já foi feito. Agora é acompanhamento, cara. É acompanhamento. E outra, assim, com base no histórico, o planejamento acaba sendo rápido de ser feito. Né? Realmente a grande dificuldade, não só minha, mas de todo gestor, é fazer o acompanhamento. Eu gosto de brincar de que, assim, eu tenho uma balança no meu banheiro, né? Eu me peso a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, eu sempre me peso. Quando a gente põe um objetivo, a gente precisa estar se pesando todo momento. Todo momento. Né? Uma vez eu tive uma experiência de visitar uma indústria grande e entrei com um pessoal que estava entrando no turno. Não sei se vocês já tiveram essas experiências, mas você está entrando no turno, o chefe do turno está lá com todo mundo, cara, que está entrando e tem um painel ali falando de como que está a produção, como que está a venda, como está tudo. Eles sabem, estamos há tantos dias aqui sem acidente, não sei o quê. Eles vão passando em pontos que é o mesmo ponto todo dia, mas tem uma evolução de um dia para o outro. Então ele está vendo o que está acontecendo. Opa, até ontem isso daqui estava verde. Então estava ok, agora ficou no amarelo, agora está com atenção. O que está acontecendo que está com atenção? Opa, esse indicador aqui está em vermelho. O que esse indicador está mostrando para a gente? Então fica todo mundo alinhado com uma mesma visão. Então eu vejo que esse ponto assim de ter uma diligência, né? Uma frequência que você olha, né? Porque o que muitas das vezes acontece é que o cara põe uma meta para dizer que tem meta e vai olhar no fim do mês se bateu. Cara, não funciona, cara. É igual balança no seu banheiro, você tem que subir todo dia, cara. Olhar como é que está sendo e acompanhando a evolução desses números, porque senão... Hoje em dia tem empresas que nem meta tem, né? Eles só têm o acompanhamento do comportamento, que é aquilo que vai nortear se você vai conseguir alcançar algum objetivo ou não, né? E é baseado nisso que você falou. Não adianta você ter um número e deixar para olhar só no final do período. Você tem que ter um acompanhamento para você ajustar a rota o quanto antes. Sim, né? sim. Mas aí eu tenho uma curiosidade. Por exemplo, farmácia. Você tem lá a meta de vendas. Cara, como é que bate meta de vendas em farmácia se é mais reativo do que ativo? Porque existe um comportamento de venda no mercado. Então, vou dar dois exemplos simples para você, com dois grupos diferentes. O grupo de anticoncepcional. Quem compra é a mulher que usa. Qual que é o mercado de anticoncepcional? O número de mulheres que existe naquele município que usam anticoncepcional. Né? Então, como que eu consigo crescer em anticoncepcional? Eu tenho que roubar o mercado do meu concorrente, cara. Porque... Ou alguém nascer tá mais vendendo. mulher. Né? Mas aí como que funciona esse marketing? É um marketing só de exposição para, tô aqui. Aí vai entrar a questão de cada produto. No caso do medicamento, eu não posso ficar fazendo apelo para comprar mais. Eu posso fazer um apelo de preço. Né? Então, o meu preço nesses produtos aqui são esses aqui. Eu posso soltar uma lista ali. Né? Não posso ficar estimulando compra. Mas a minha vontade não é nem estimular a compra. A minha vontade é pegar o cliente que está no meu concorrente. Né? Então, eu cresço o mercado assim. Porque se uma mulher usa aquilo todo mês, e o anticoncepcional usa-se todo mês.
Você parar de usar, você tem outro de surpresa em 9 meses, né? Então a mulher vai usando. E aí ela compra. E você sabe a promoção que tá lá? Fralda. Não. Você compra 2 desse aí que ele tá falando. O terceiro sai por R$7. Olha só. Tem muita questão assim. Por quê? Porque ela vai ter que comprar todo mês, cara. Então, Antecipa daí. compra aí uma demanda que você queira comprar aí. Eu não posso fazer isso com produtos que não são de uso contínuo. Aí é irresponsabilidade. Sim. Mas esse daí é um produto que ela compra todo mês. E ela paga hoje, por exemplo, R$20 numa farmácia. Se a outra estiver vendendo por 17, legal, vou migrar para ela. Então no nosso caso, o apelo, como ficou muitas lojas no mesmo lugar, a gente vende commodity. Então o diferencial é muito o preço. Né? A gente estava falando do Alfredo. É a comodidade num primeiro momento e o preço também para fechar o pacote, né? Porque você tem uma comodidade, mas um preço que não é bom. Então, a sua estratégia é mais em aproveitar quando o cliente entra para fidelizar. Primeiro é roubar o cliente do concorrente, né? Tentar pegar ele para você. E uma vez que ele está ali dentro, tem que fazer um serviço bem feito para fidelizar, né? Mas eu dei o exemplo do anticoncepcional, mas eu posso ter uma meta de venda de loja onde compõe leite e fralda. Né? Então, uma mulher que tem filhos, né? Uma família que tem filhos, que não é a nossa, minha esposa não teve leite. Então, a gente precisou dar leite em pozinho, né? E fralda, cara. Então, durante um bom tempo da vida, ela vai precisar de leite e fralda. Então, eu posso também ter uma meta de venda, crescer em faturamento, porque existe essa demanda no mercado. Eu só tenho que buscar essa demanda, né? Eu não consigo ficar vendendo mais, mas eu preciso vendendo mais no sentido de mais para o mesmo. Eu preciso enxergar o mercado e pegar uma fatia maior desse mercado para mim. Show. E é o trabalho. E hoje é mais difícil você pegar o cliente de uma rede grande ou dessas farmácias menores? Qual que é a diferença dessa briga aí? É mais fácil concorrer com rede grande, mas é mais fácil de pegar clientes de redes menores. Por que eu digo essa diferenciação? Porque uma rede grande é organizada. É igual você jogar bola, né? Você vai jogar bola contra um time que não sabe jogar bem, parece que você desorganiza o seu também, né? Bagunça. Né? Mas quando você vai jogar, né, com gente que é mais organizada, você tem a chance de ser mais organizado. Acontece a mesma coisa com o mercado. Eu vejo que um concorrente grande ele tem capital aberto, ele tem que gerar resultado para o acionista, ele não vai queimar preço onde ele não pode. Agora o pequeno, cara, o cara faz umas loucuras lá, compra produto, vende abaixo de custo, vende produto sem nota, vende produto que não pode, que precisa de receita sem receita. Isso aí tudo vai sendo, no meu ramo, vai trazendo uma disputa desleal, um negócio que vai bagunçando, mas é mais fácil porque ele não consegue ter bons preços como eu consigo ter. Os preços que eu tenho, eu consigo batalhar com rede grande, né? E aí vai do cabeça a cabeça ali na disputa, né? Caramba. É desafiador. Por isso que eu falo assim, quem... É que, igual você falou, né? O seu marketing não pode ser para estimular. Tem que ser no preço. Né? Tem que ser no fazer. preço. Por isso que é um mercado que vai ser difícil mesmo. Não sei, Fidelização, tem como né? se diferenciar, exceto com programas de fidelidade, com localização. Difícil, cara. É que até a localização hoje em dia tá bem difícil, né? Tá difícil. Os espaços para aluguéis estão cada vez menores e mais caros. Não tem como ter um estacionamento. É interessante, a gente precisa entender, né? As nossas cidades, elas são cidades que vieram de uma colonização portuguesa, né? E a colonização portuguesa, ela tinha as ruas pequenas e as casas coladas umas nas outras, né? E aí quando você vai para, por exemplo, um mercado como o americano, eles já vêm de outra mentalidade. Eles veem que tudo acontece com o carro. Então, até estava vendo uma vez uma informação a esse respeito, que lá você primeiro apresenta a planta do estacionamento e aonde vai ficar o prédio dentro da localidade. E aí você recebe o alvará da prefeitura para depois, num segundo momento, você falar o que vai ter no prédio. Então, quantas vagas você vai ter para você conseguir falar, o meu prédio vai ficar aqui, não, o meu prédio vai ficar lá. Assim, e aí você tem autorização. Então, lá o estacionamento não é diferencial. Aqui é diferencial, né? Porque a gente vem de uma cultura de cidades que não eram valorizadas, as pessoas nem tinham carro, era muito difícil, o pessoal andava a pé. Então você gastava lugar de loja para colocar um carro.
Hoje virou ouro, né? Quem tem estacionamento, né? Então, eu vejo que assim, a gente briga num oceano vermelho, né? A gente estava falando disso. E você tem que... O que fideliza, já saiu uma pesquisa no nosso mercado, que 93% do fator decisor de um cliente em farmácia é preço. Então, é preço, cara. Aí os outros vêm depois, né? E no seu mercado, o quanto a Selic em 12,5 impacta e o que você espera para 2025? Eu posso dizer que o mercado de farmácia, e nisso a gente tem de drogarias, né? A gente tem uma vantagem. A gente está na ponta do consumo da sociedade, junto com o alimento, né? Então, remédio, alimento e combustível, poderia colocar junto, são setores que eles são pouco afetados. Vai afetar mais para quem afeta um pouco no tamanho do mercado. Mas eu vou dizer que as pessoas deixem de comprar, não tanto assim, sabe, Rodrigo? Não tanto. Eu estava conversando com um colega um tempo atrás que boa parte do faturamento dele é crediário. Aí vai afetar bem, né? Eu vejo que no nosso caso assim não afeta tanto, cara. Mas em relação a crescimento, a projeção de abrir lojas, hoje você está com o dinheiro parado, a Selic é 12,5. Você vai aplicar numa loja ou você vai deixar lá engordando o boi sem precisar fazer muito esforço? A gente diversifica como família, sabe? Farmácia, drogaria é um negócio dentro do que a gente tem. Então, a gente tem as drogarias, tem uma farmácia de manipulação, mas também tem terra onde a gente planta pinos e planta laranja. Então, você vai tendo um pouco, diversificando um pouco, e também tem uma parte de imóveis ali também, né? Mas vai diversificando um pouco porque não dá para você ficar sempre no mesmo lugar, numa situação dessa atrativa como está a taxa Selic alta, com rendimento pagando renda fixa com tranquilidade, né? Nesse valor. E se a gente for pegar, cara, dá quase 1% ao mês. Né? Se chegar em 14, acima de 14 no ano que vem, vai dar mais de 1% ao mês. Cara, 1% ao mês muitas vezes é o resultado que a gente tem na empresa. Com todo o risco que tem, cara. Entendeu? Todo esforço, né? Tem que fazer bem feitinho para conseguir esse resultado. Hoje, realmente, o pessoal acha que não. A nossa rede é uma rede que também tem licenciamento de marca. Né? A gente também credencia pessoas que querem ficar com a marca e trabalhar com as suas lojas. E tem muita gente que entrou depois da pandemia, quero investir em alguma coisa, vou abrir em farmácia, porque na pandemia não fecha. Não fecha mesmo, né? Na pandemia. Mas você tem que trabalhar enquanto está todo mundo ali. Mas todo mundo queria estar trabalhando. Ok, mas você vê a complexidade do negócio, cara, é que nem montar sistema. Dá dinheiro, vou montar um sistema, cara. Aí você vê o tamanho da encrenca que é isso, porque você tem que ter um conhecimento, você tem que pensar em uma série de variáveis que você não levou em consideração, você só olhou para o resultado. E o resultado do nosso negócio já deixou de ser atrativo, eu entendo. Né? A gente está no ramo, falo muito isso, a gente está no ramo porque é o que a gente sabe fazer. A gente já sabe fazer bem, já estamos bem consolidados, agora é só crescer, não tem que inventar mais. Né? Mas para começar algo é muito difícil, você tem que olhar para essas oportunidades. Eu tive uma matéria que falava de oportunidade de retorno, né? Oportunidade de retorno, numa dessa, com um pouco menos, você sem fazer nada, você tem isso, né? Não vale a pena não. E falando de planejamento 2025, tem alguma nova loja em vista? Em vista? Eu acho que não, para 2025, cara. Eu tenho 4 desejos, listas de desejos já estão ali. Inclusive, essa loja daqui vai receber uma reforma grande de Capão, mas abertura de loja eu acho que eu ainda não vou, porque tem alguns compromissos financeiros que eu quero melhorar dentro desse ano. E se eu abrisse uma loja, hoje a abertura de uma loja para mim custa para mais de 1 milhão. Então, assim, eu prefiro ter uma gestão desse capital de outra maneira. E hoje vai quanto tempo para retornar o dinheiro de uma loja? Cara, vai uns 2 anos e meio. Uns 2 Bem anos e meio trabalhadinho. 3 anos, bem trabalhadinho. Se ela chegar no nível de retorno que é desejável, sim. Você falou de crediário próprio, mas vocês não têm, né? É só... A gente tem, só que eu não estimulo.
Entendi. Mas assim, a gente faz avaliação ali de crediário e tem uma avaliação própria e a gente cede um crédito em cima daquilo ali. Sempre respeitando o ganho da pessoa, ponho até 20% do ganho da pessoa como crédito. E aí, uma vez só, antes até parcelava. Falei, hoje eu já não parcelo mais, porque não é o nosso negócio, né? Você pega uma parcela de mercado boa, mas é um custo alto para isso, sabe? E se a margem é apertada, Hoje Qualquer prejuízo perca é ali grande, já né? é prejuízo. é prejuízo. caramba, show de bola, não? Valeu, não? Tá doido. Estamos aqui a 1h40. 1h40 já, meu Deus. Mas tá doido, é muita informação. É. E, Felipe, a gente tá chegando no final. Mas antes da mensagem principal que eu queria que você deixasse para quem tá nos assistindo, eu queria que você falasse um pouquinho mais onde é que encaixou para você, que você falou, putz, aqui é a chave, é assim que eu quero viver. Você já falou um pouco disso, mas eu queria saber como é que você transmite isso e fala para os seus filhos, fala para sua família, fala para os seus colaboradores, essa relação de empreender e espiritualidade, que eu acho que isso, pelo menos pelo que eu vi no teu perfil, é o forte, é isso que você quer viver, é isso que você respira. E, cara, por quê, como e qual que é o seu principal objetivo? Como que eu passo isso para eles, né? Meus pais eles estão dentro do ambiente de igreja desde que a gente era pequeno. Quando eu tinha 11 anos, eles se tornaram pastores, né? Então eu cresci dentro da igreja. Só que crescer dentro da igreja não quer dizer que você... Né, quantos exemplos a gente tem aqui, né, próximos e distantes assim da gente. Existe um determinado momento na vida que você fala, cara, isso daqui é o meu propósito de vida, né? E eu vejo que eu vou ter um dia, cara, que eu vou estar diante do meu Criador, cara. E ele vai falar assim, beleza, eu te dei dons na área de gestão, te dei dons na área de liderança, te dei dons que você foi desenvolvendo em todas essas áreas. O que você fez com isso aqui? Você trabalhou, ganhou dinheiro para você e você viveu. Cara, qual que é a vantagem disso daqui? A palavra tem uma citação que fala assim, aquele que dá pão e semente ao que semeia, né? Também dará todas as outras coisas, né? Então, o que ele está querendo dizer? Pão a gente come, semente a gente semeia. Então, Deus dá a provisão que é para a gente, mas Ele dá também semente para a gente semear. Então, a nossa vida só tem sentido quando a gente consegue ter uma visão de que Deus está nos dando para nós, mas também para o outro, através de nós, né? Se a gente se fecha, e esse é o grande risco que a gente vive hoje como sociedade, porque se a gente abre aqui um Instagram e olha um perfil, a gente fala, cara, eu quero ficar rico. Porque a gente só vê hoje cursos de como ficar rico, não sei o quê. Mas, cara, isso daí você chega nesse patamar de riqueza, cara. Outro dia eu vi um bilionário falando, cara, olha, o que é riqueza para ele? Cara, ele falou, já me chamaram de tudo quanto é coisa. O cara é bilionário, já sentei com tudo quanto é tipo de autoridade na mesa. Falou, riqueza para mim é um filho meu adulto querer passar um fim de semana comigo, com os meus netos aqui na minha casa. Cara... Simples. Por quê? Porque o cara, tudo que ele quiser, ele pode ter, mas ele não pode chegar lá e comprar o tempo do filho e dos netos dele, cara. Entendeu? Então, o que eu vejo, assim, é que o trabalho dignifica o homem. A palavra diz isso. Dignifica. Digno é o homem do seu salário, também fala. Então, assim, se isso dignifica a gente ganha por aquilo, cara, a gente tem que se desenvolver. Faz sentido. Mas diante do trabalho, diante da palavra de Deus, eu falo isso muito pro meu filho, pro Luca. Ele faz o Kumon, né? E o Kumon tem aquela disciplina de você fazer todo dia. E eu falo para ele, Luca, entre o Kumon, cara, e um devocional, meu amigo, o que vai salvar a sua vida não é o Kumon, cara. Entendeu? Então, o Kumon você tem que fazer todo dia, o devocional você tem que fazer antes do Kumon. Porque, cara, é isso daqui que vai te salvar. Salvar em todos os aspectos, de enrascadas, te salvar a sua vida para que você um dia esteja junto do nosso Senhor, né? Então, cara, eu vou trazendo isso para uma questão muito mais prática, assim, sabe, Rodrigo? Eu sou mais prático. Então, eu procuro trazer o quanto a palavra de Deus aplicada ao nosso dia a dia, seja na empresa, na vida pessoal, tem essa contribuição para nos dar com relação à parte existencial. Como eu falei, cara,
A área profissional é um pedaço do nosso dia. A gente tem a nossa espiritualidade, a gente tem a nossa família, a gente tem o nosso corpo, né? A gente tem uma série de outras coisas para cuidar, cara. E aí a gente vai e enche o tempo quase que inteiro, cara, com a área profissional. E aí a gente reclama dos outros depois, muitas vezes. Então, eu encaro dessa maneira. Eu encaro assim... primeiro que a palavra de Deus ela só faz sentido quando ela tem aplicação. Não é teoria. Por isso que a gente vê um monte de gente falando e não conseguindo viver, não tendo autoridade. A palavra tem uma citação que fala que quando eles ouviam Jesus no começo, quando Jesus inicia o ministério dele e começa a pregar, ele fala que eles ficavam admirados porque ele ensinava como quem tinha autoridade. Então o problema deles não era ouvir a palavra, era ouvir a palavra com autoridade. Olha que interessante. Porque eles não eram desconhecedores da palavra, eles não tinham a aplicação da palavra. E isso traz autoridade, traz legitimidade, entendeu? Então eu vejo que dar essa devida importância, e a cada vez que você está lendo, você fala assim, o que isso aqui fala comigo hoje? Né? Pô, a gente podia levar esse podcast mais para um monte, assim, mas eu gosto muito de pensar de que a Bíblia fala assim, lá em Salmos 1, ele fala assim, ó, há um conselho para que tudo que a gente faça seja bem sucedido. Ele fala com essa palavra, tudo que você fizer será bem sucedido. Você fala, cara, eu quero, o que é? O que eu preciso fazer? Ele fala assim, não caminhe pelo conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores e não se assente em roda dos escarnecedores, dos zombadores. Ao contrário, tenha o seu prazer na lei de Deus. Aí tudo que você for fazer vai dar certo e vai ter sucesso. E essas três coisas, cara, só para contextualizar e terminar a resposta para você, essas três coisas elas são sutis. Porque a gente vai abrir muitas vezes a nossa vida para um amigo. E o nosso amigo é um cara que gosta, ou um amigo, uma amiga, enfim. E a pessoa gosta de você, não é mal intencionada, mas ele fala assim, não anda no caminho, no conselho dos ímpios. O que é um ímpio? Um ímpio é um cara que não tem temor de Deus. Então você fala para um amigo, por mais bem intencionado, a falta do temor vai te trazer um conselho que não vai te fazer bem. E não é porque a pessoa é ruim, é porque ela não tem temor de Deus. Então tudo que ela falar não vai ter temor de Deus por trás. O segundo ponto é não se deter no caminho do pecador. A gente cruza o caminho de um monte de gente, né? Então eu estou determinado a andar com Deus. Eu cruzo o caminho de outra pessoa e eu me detenho no caminho dele. Eu não só cruzo, eu paro. Eu começo a andar com ele. E acontece sem a gente nem perceber. E o terceiro ponto é se assentar na roda de quem zomba, né? E assentar é diferente de sentar. Porque sentar, a gente senta aqui, né? Eu sentei aqui, vou levantar, vou embora. Primeira vez que eu sento aqui. Mas eu me assento em rodas onde eu tenho espaço, onde eu tenho o meu lugar, né? O meu lugar da mesa, o meu lugar da minha roda de amigos. E se eu estou numa roda onde pessoas que não têm temor e zombam daquilo, às vezes não zombam de uma forma clara, mas com outros estilos de vida, com outras conotações de conversa, com diminuição daquilo que hoje traz esperança, e eu tenho lugar nesse meio, cara, isso aí é receita para o teu fracasso. Ele fala, identifica isso, tira de lado, começa os salmos com isso, cara, entendeu? E ele fala, daí você tem prazer na lei de Deus, tudo que você fizer vai ser bem sucedido, tudo, família, área profissional, conjugal, relacionamentos, tudo, cara, entendeu? Então eu vou trazendo isso nessas conversas em casa, com as crianças inclusive, e eles veem eu e minha esposa conversando sobre isso, eu faço devocional com eles, eu vou corrigir minhas crianças, cara, eu muitas vezes faço, você quer saber o que a palavra fala disso que você está fazendo? Vem abrir aqui para mim, ó. Vamos abrir aqui, vamos ler junto. E aí muitas vezes eu não lembro as coisas de cabeça, muitas vezes, a maior parte das vezes eu jogo no Google lá, né, versículo que fala sobre, sei lá, vou lá, vou ler, e aí eu vou exortar ele na palavra, porque nem não sou eu falando, é a palavra, cara. Sensacional. Entendeu? Quando você estiver sozinho, eu falo isso muito pro meu menino é muito atirado, cara. O DNA do arteiro veio com ele, cara. Meu Deus do céu. Mas eu não fico tesourando ele, sabe? Mas ao mesmo tempo eu falo, Luca, vai ter momentos que você vai estar sozinho, cara. E não sou eu que vou estar falando para você. Você precisa ir buscar lá na palavra, cara.
Isso aqui é guia da sua vida, bicho. Entendeu? Então, você está alinhado com isso daqui, fique em paz. Tudo que você fizer será bem sucedido. Cara, se você ficou até o final, você pegou esse insight. Não? Pois é, cara. Eu vou ter que assistir de novo. Você tem que, ainda bem que tá Deus. gravado. Graças a Deus que tá gravado. Sensacional, cara. Felipe, já quero de antemão agradecer por ter aceito o convite Obrigado, da gente. Rodrigo. Acho que foi um papo, cara, espetacular. Obrigado. Muito conhecimento compartilhado. E é isso que a gente tenta trazer para os nossos ouvintes, né? Para quem está nos assistindo aqui, para os nossos clientes, para as pessoas que gostam do nosso conteúdo e para as pessoas que incentivam o empreendedorismo, né? Porque a gente sabe que empreender não é fácil, no Brasil é mais difícil ainda, então a gente tem que valorizar quem empreende, principalmente pessoas que cresceram como você. Acho que tem muita coisa para ensinar. E acho que um podcast foi pouco, a gente vai ter que remarcar outro Fica à no disposição. futuro. Mas a gente sempre termina, cara, com uma frase, uma palavra de estímulo mesmo, sabe? Então eu queria que você olhasse para aquela câmera e pense que vou fazer o que o Joel J faz, você falou que gosta do Joel J. O Joel J, quando ele vai terminar o podcast dele, ele fala: se essa mensagem fosse chegar para os 4 cantos do mundo inteiro e tivesse lá embaixo Felipe Trentini, o nome de quem falou essa mensagem, qual que é a mensagem que você quer deixar para os empreendedores que estão nos assistindo? A mensagem que eu quero deixar para você é: enxergue a sua jornada diante da gestão, do empreendedorismo, como uma única parte da sua vida. Ela não é toda a sua vida. Ela não tem que tomar todo o seu tempo, não tem que tomar todas as suas energias, não tem que tomar toda a sua atenção. Se eu pudesse dar uma palavra e um conselho para você, entenda tudo o que envolve a nossa vida e organize a sua vida para dar mais importância para aquilo que tem mais valor. Diante da morte, não é o que você está fazendo hoje na sua empresa que vai te salvar. Então, tenha um coração que possa se voltar ao Senhor, que possa se quebrantar, que tenha humildade de reconhecer que você precisa. Nenhum de nós é autossuficiente. E você invista no seu tempo de conhecimento com Deus. Eu tenho certeza que Deus quer ter um relacionamento com você, um relacionamento vivo, leve, porque Ele te conhece, Ele te criou, Ele sabe como que você é. Melhor do que você mesmo. Então, eu queria te deixar essa palavra de inspiração. Espero que isso toque seu coração e que gere, acima de tudo, gere frutos. Não adianta nada. Conhecimento por conhecimento não gera nenhuma diferença, mas que isso gere frutos de ações e de transformação na sua vida. Vixe, ficou difícil agora aí. E agora? Como é que encerra? Como quiser. Porque sempre a gente pede pro convidado deixar uma mensagem, depois a gente fala dos nossos aprendizados, mas agora ficou bem difícil. Ficou bastante Vai lá, difícil. Walter, eu vi que você anotou bastante coisa. Eu vou primeiro para dificultar um pouco mais para você. Ah, pode ir. Vamos lá. O Felipe falou muitas coisas que têm profundidade, né? Então não dá para ficar no superficial. Mas algumas coisas que foram mais fáceis de digerir, ou pelo menos tem um aprendizado imediato, né? Porque muitas das coisas acho que é olhar para dentro, é olhar para a vida, olhar para o redor, olhar para o contexto, para daí você entender onde você precisa mudar, né? E o que ele falou que pegou bastante é a questão de você aprender, você instruir e você delegar. Porque isso está diretamente ligado em você conseguir dedicar uma janela do seu tempo para o trabalho. Porque tem outras coisas que também são importantes, como no caso da família. E ele deixou muito claro quais são os valores dele, o quanto ele é temente a Deus, o quanto ele é cristão, o quanto ele se dedica ao trabalho e à família e o quanto ele consegue equilibrar tudo isso. Mas isso só vem através de uma produtividade. Só que essa produtividade é entre você fazer bem feito a ponto de você conseguir mostrar para outra pessoa fazer e criar formas de medir isso. Então, como a gente fala na mentoria sobre delegação, aqui está um contexto muito maior para que a gente entenda o poder de delegar, o quanto isso abre margens para você aproveitar cada vez mais a sua vida. Você anotou uma coisa que eu ia falar, mas eu anotei outras aqui, eu vou citar uma também. Está muito ligado à sucessão, porque eu acho que muitos dos nossos clientes, se não passaram, vão passar por isso, né? Sejam eles entregar a chave da empresa na mão de um filho ou na mão até de um outro colaborador. E o que o Felipe trouxe aqui fez muito sentido para mim, quando ele falou que para ele foi muito importante ter a humildade de entender que tem muito mais vontade, mas ele tem menos experiência.
Então, acho que esse é um grande insight quando a gente olha para as pessoas que já fizeram e construíram a jornada da empresa que você está prestes a assumir, ou você mesmo que construiu essa jornada, que você tenha isso muito claro para você. Ninguém rouba a sua experiência, você não consegue transferir a sua experiência para outra pessoa. Mas se você for fazer a sucessão, que a outra pessoa tenha muito mais vontade de fazer acontecer, porque tem que ter respeito pelo que você já construiu. Então, mais uma vez, muito obrigado, Felipe. Foi um prazer enorme bater esse papo com você. Espero que tenha feito sentido para quem está nos assistindo. A gente vai ficando por aqui, né, Walter? É isso aí. E bora decolar. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Thank you.